Olá, boa noite a todos. Boa noite, Pessoal chegando, boa noite, Flávia, tudo bem? tudo bem, você? Também, tudo jóia, graças a Deus, tudo certo. Pessoal, hoje teremos aqui a apresentação do Dr. Andy Tian, uma honra enorme estar. Olá, Dr. Andy Tian. Eu vou pedir para vocês entrarem, né, no canal português, né? Aqui no nosso Embaixo aqui no nosso Zoom tem a língua que você pode escolher. Então, eu vou pedir para vocês clicarem lá em português, que vocês vão ver a tradução em português, ok? Ah, então, será um prazer enorme, né? Um prazer enorme estar aqui com Andy. So, Andy, uh, uh, it's a pleasure, it's a pleasure stay with us here tonight for this morning. Hi. For Andy, it's about 6 a.m. It's very early there. So, thank you very much. Agora eu vou mudar You para are. vou mudar para português. Antes de eu deixar convidar o Andy, eu vou fazer uma apresentação muito rápida, pessoal. Só para quem não conhece, eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre o congresso que a gente vai participar, que é o congresso da SPO, né? É um congresso que a gente vem de forma muito forte e a gente vai fazer o lançamento oficial da Angel nesse evento, né? Um congresso que tem uma integração bem interessante, um congresso bem bastante palestrantes, uma pegada bem interessante no sentido de diversidade de ideias e de modelos de apresentação. Então vai ter muita coisa nova lá. E a gente vai ter dia 2 do 10, Dr. Andy, Dr. David Zamora, 3 do 10 e Maria Villarraza, 4 do 10. Então, o Andy vai fazer o lançamento oficial, vai contar para a gente, vai apresentar oficialmente a Angel Aligner dia 2. Então, imperdível, ponha na sua agenda, marque lá. E você, se não fez inscrição, a gente tem um desconto aí significante, 35% de desconto. Aqui, Ortho 24 Angel Aligner vale para hoje. Tenta entrar lá, você consegue 35% de desconto, ok? Então, vou cortar aqui. Andy, please feel free to talk, to their presentation, okay? Thank you. Okay. Well, I share my screen. Can you see my screen? Yeah. Okay. And I will start speaking Chinese. Ok. Okay. And, let's see. Andrea, você pode falar? Deixa eu ver se eu te ouço. Andrea, 可以听到吧？ Andrea, pode falar? Você ouve a gente, Andrea? Eu não estou ouvindo a Andrea, eu não estou ouvindo a tradutora. Ah, Paulinha, ok, estava fechado aqui. Já foi, Ok, pronto. ok, Ok, click ok, share. ok. Andy? Yeah. Aham. I can start. Então podemos começar. Vamos começar. Okay. Ok, começando. Portanto, 巴西的各位 caros 针机的医生， colegas 大家 brasileiros, 晚上好。 boa 非常 noite a 高兴有 todos. 这个机会 É com muita 跟大 alegria que eu 家 recebo essa 分享 oportunidade Angel para Aligner compartilhar 的 com todos 技 sobre o 术 meu 和 produto 临床 Angel 应用。 Liners, da tecnologia e a sua forma de OK， utilização. 那我今天的 Então, portanto, os presentation 的 meus 主题呢有 temas 2 de 个， 一个 hoje 是 temos 我们了解 duas 一下这 partes. 个 E, primeiramente, eu vou 时代 fazer 天 uma 使隐形矫正 apresentação 系统 Angel Aligner 矫正系统 sobre 的特色 o 的解 nosso 决方案。 sistema de 然后呢， correção. 第二个模块呢，第二个部 E 分是 segundo 这 seria 个
给大家分 Segunda 享我们 parte seria 两个 uma case explanação, uma 让大家了 apresentação 解 da 一下我们 tecnologia 领 e 英的 também 结 dois 果。 casos e os seus OK， 我们开始。 resultados. Então, 那第一个 portanto, 主题下面呢，我 começando 会跟大家分 hoje, 享 eu 一个 gostaria 呢 de 就是 compartilhar com 有 todos 关隐形 sobre 矫正中的这个牵引 a, elastic o 的 uso 两 do 个 elástico na solução 很 de 重要的两个 correções. 特征，一个是 Então, angel nós button， temos duas 还有一个是 partes. angel Um hook。 seria um botão, seria angel button, e outra 那 parte 第 de 二 um 部分呢， gancho 会跟大家 angel. 介绍 E na segunda parte, eu 纠正 gostaria 这 de 个下 apresentar 颌后缩 sobre 的一个解决 como 方案，就是我们把 corrigir 倒 o 下和向前这个 encolhimento mandibular da advancement parte solution， inferior 我们 dos 叫 dentes, A6 o queixo. A6。 Então, nós chamamos essa parte, essa tecnologia, ou essa parte aqui 那我 de 们先看一下这个 angel A6. button 牵引系 Então, 统。 vamos explicar sobre 最早 a 我们是 orientação 在 de 2019 年 utilização de botão. Então, 发 iniciamos em 布了这个 angel button 这样一个 2019 牵引系统。 essa 那 invenção de 2023 angel 年 button. 8 E em 月份发布了 23, 这个 em angel hook agosto, 这样一个 nós 牵引系统。 também 这 criamos e 两个牵 lançamos 引 o 系 gancho 统的 do 发布呢， angel 应该 hook. 说 Então, 为 esses 隐 dois 形矫正的这 sistemas 个 realmente trouxe 临床应用应该打开了更 aplicações 大的想象的 clínicas 空间。 alternativas e soluções. 我们看到这个是 angel Então, button， aqui angel está, button esse 在 seria o 这个 botão 牙套 angel 上 que 面的 estou 一个 falando. 形 Então, 态。那 ela 它 está 是主要 aplicada 用 numa 在 placa 我们在 dentária. 口内做各种各样的 E 牵 dentro 引。 da boca 这 podemos 个 fazer 是 muitas 2连牵引， formas de 然后我们的前 orientação 面 e 的这个 de tensão. 垂直向的牵引，还有 E temos 锁合的 formatos 牵引。 tanto 还有 de 一个是 angel orientação hook， como 下面是 também angel de hook， angel mordida. hook 是 E 用来做一 embaixo 些 nós 口 temos 外 o 口外力 gancho, 的 e esses ganchos são utilizados 比较 para 大的力量的牵引，比如 utilizações 说这个前 externas 方牵 com 引，还有 forças 这个 J maiores, hook tanto 的牵引。 para ganchos em 那 formato 我们为什么 J. 去要 E 开 por 发 que 这样 que a 一个 gente angel button 的 inventou 牵引 esse 的 angel 这样 button, 一个 portanto, 系统呢？ desenvolveu esse angel 我们知 button? 道 Então, aqui 在 está, 我 todos 们 sabem que 用 clear aligner 的矫正过程中 quando 呢，我们一 utilizamos 般的 clear 牵引方式， liner, 比如说像这边这个图， como 我们的2类 nessa 牵 foto 引， à 我们会 esquerda, 在 a 这个牙套上会做一 orientação 个 cut， é colocado, 然后呢， feito 跟 cut lingual button 这个舌侧扣取 na 做牵引。 placa e 像这个也 utilizando 是，都是要 dente, 在 o 牙 gancho 齿 na 上 parte 粘接一个 traseira, button e 来 assim 做牵引。 utilizando processo 那 de 这个是 cola 以 ou de Picandin fixação, implant ou também 在 com 跟牙 alguns 齿上的这个 button metodologia 做 de 牵引， implante, e assim 包 fazendo 括这边 orientações 这 com 个是在 elástico. 用 E 那 aqui 个 nessa implant foto, 做 e a 牙齿 gente 的压低， utiliza 也是要跟牙 implantes 套上要去做一个 cut。我们看它 e 的 também fazendo 内侧、 cut 里侧，它会有在 nas 牙套上 placas 做一个 cut 来 dentárias. 做牵引。其实 E, 对医生来讲 portanto, 它很不 para 方便， médicos, para 对患者来 dentistas, 讲 é 也不是很 bastante 舒服。 complexo e também não é OK， confortável para 那 o paciente. E, 传统的这 portanto, 些牵引的方式 essas 呢，会有一些问 metodologias 题，就是 tradicionais 在 têm 牙套 alguns 的边缘 problemas. 会 Então, 变形， esses problemas 在 são 挂上这个皮 que 圈之 as 后会 placas 变 mudam 形， de formato, 会造 alteram 成这个口腔黏 e, 膜的损伤。 portanto, 同时呢，这 causando 个如 desgastes 果我们在牙 dentários. 齿上 E, 去 ao 粘 mesmo 接这 tempo, 个 lingual e se a button 的话， gente 它有 fixar 时 os 候也会脱 botões no 落， dente, 又 elas 需要 podem 再次 sofrer 粘接，所以也比 quedas 较麻烦。 ou 再一 rompimentos. 个呢，因为 E, por 这 terceiro, 个 também button aí 如果 pode 在 sofrer, 粘在牙齿上的话， uma vez 它 que o 可 botão 能 é 会造 fixado 成 no 一 dente, 些 ele 牙齿 pode 的伸长。 causar 另外一点呢，就是 problemas para o dente, onde está 挂这 fixado. 挂这个 E 皮 por 圈挂牵引的 quarto, 这个部位 quando 的 a 牙 gente 套可能会 utiliza 不贴合，因为 elástico, 它会 ele 被皮圈拉 talvez 起来，它可能 não 就会翘起来。 pode causar 还有一个 levantamento 很 de 重要的 algumas 一个问 partes 题 do 是， dentes, 如果我们在牙套 irregular, 上做了 né? 这样一个 cut， 那 E 这个 se a 牙齿 gente 如果 fizer 需 cut 要 no attachment 的 dente, 话，那 se 这个 fizer cut attachment 就很难 na 设计 placa, 设计一个很好的一个 attachment， 因为这个 fica cut muito 占据 difícil 了 de 它的这个 fazer attachment 的一些 uma 空间。 aderência boa, porque o 另外 cut 一 em 个 si 最 já 后一点呢，就 ocupa 是 uma área. 它的 E por 用 fim, cut 这样一些方式 quando 呢，我 utilizado o 们 cut, 能够做牵引的选择会比较少，就很 nós 多牵引 temos 方式很难在 poucas cut 上去应用， opções de fazer essa 对，它们不足。 orientação.
Então, são poucas opções, fica Angel Button limitado. E, 有几个优 portanto, 势， quando 一个是 Angel utilizamos o Button， 它是跟 button, ela tem 牙套 algumas 跟我们的牙是 vantagens. E, 很 portanto, a 强有力 primeira 的跟牙套 seria 结合 que 起来，粘接 ele 起来的。 associa-se muito 所以 bem 它是 junto 跟 com a 牙套 placa. 是一体的 Então, 结构。 portanto, 还有一个 formando 它 um 它是 corpo 一个 só 很安全 junto 很可靠的一个牵引的 ao 结构。 molde, né? A placa. 另外呢，因为 Então, 牙 criando 套 um corpo 是 só, 一个 um 完 corpo 整的 só. 形态， 所 E por 以 Angel segundo, Button por 它 ser 的这 uma 个 peça 角质 só, 力的表达也 o 会非常的好。 botão acaba tendo uma função e uma 还有一个很重 execução 要的 da 一 sua 点，我 função 们的 doctor 医 melhor. 生呢，可 E, 以 portanto, 根据 nossos 自己的需 dentistas 要，可以自由 podem 的去 criar 放置在这 livremente 个 ao Angel ponto Button 这个 de 牙套上的位 aderência 置，医生 desses 可以自己来设 botões. 计它的位置。 E, então, pode criar 还有一个就是 livremente. 它的优势 E 是，它 o 的 Angel próximo Button 的精 seria 准定位呢是 utilização 有 AI 的辅助，可以把 precisa 它 de 定位在一个 localização, são 更加适 definidos 合 por uma 的，更 tecnologia 加 da inteligência 理想的一 artificial. 个位 E 置，在 assim 牙套上的一个 buscando 精准的一个定位。 localizações 还有一个它 ideais 是 para 佩 fixar. 戴，患者佩 E 戴它 por 是比较舒服。 último, e a 然后 sua 呢，去 troca 挂 também 这 é 个牵 bastante 引皮圈也是比较容易挂 não 上 a 去的。 troca, criando um conforto maior 这是它的 para 几个优 quem 点。 utiliza. Aí são as vantagens. 那么我们看到这个图是告诉我们 E aqui Angel nós Button podemos 在牙套上做 demonstrar 牵引的情况哈。这个 que 是皮圈 quando 挂上去， utiliza botão 这 na 是 placa, 这个透明的 Angel Button。Angel Button 跟 aí 牙套的 está um 颜色 botão 啊是完全一 transparente, 样的，所以它也是非常的隐形。 criando uma 可以 homogeneidade 可 das 以去挂上 cores 去这个皮圈可以有不同的 e 方向去变 pode 化。 colocar o elástico e o elástico pode ser direcionado para 因为 diferentes 刚才我们 ângulos. 讲到这个 Angel Button E 跟牙套 aqui, 的结合非常的 como dissemos, que strong， tem 非 uma 常的有力，所以 associação 它 e uma 的可以承 função 受大约 muito 20 boa de 牛的这样一个 utilização 20牛顿的一 conjunta, 个牵引 ele 力， aguenta uma força 所 de 以它是非 20 常牢固。它的 newtons. 材料呢跟我 Então 们 é 的牙套 muito 的材料 fixo 是一样的， e é o mesmo 所以 material 它 da 们 placa. 就会达到一个很好的匹配，就是 E Angel Button assim, 跟牙 tendo 套 uma 是很好的匹配， associação e 结构 uma 很强，然后 função 呢它的也比较美观，也 em 比较舒服。 conjunto e também tem esteticamente 同 melhor. 时我们做了一些力学的分析啊。 Nós 那 fizemos 左 alguns 边这个 estudos 图是 de Angel Button força, então 的受力分析， utilizando o 右边 botão, 这个是 cut， 你 nós 做了 cut podemos 之后挂 ver 皮 aqui 圈 na 进行牵引。 direita, 那么会看 tendo 到 um cut 这 e 是一个有限元的分析 ，finite element 的一个分析。那么我 uma 们对 análise 这个尖牙做 e, 一个移动的 portanto, 话，做了 0.2毫米的移动， nós 我们会看到 fizemos Angel Button uma 的这个牙套的表面， movimentação, 它 uma 的力的 deslocação 分布 de 是比较均匀的。 0,2 但是如果用 milímetros. E a cut 的 força 话，它的 podemos 牙套的 observar 应 que 力 elas 分布 são 会看到不 bastante 均匀，也是 equilibradas. 受力 E se fizer o 会 cut, 受到 podemos 影响。 perceber que as forças são diferentes entre um e o outro. 那我们看到力的传递的方向也是不一样的。 E falando sobre 上面这 direção, 一列 e 是 aqui Angel Button， nessa 我们看 série 到 acima, nós 在 podemos 牵引力的 perceber 作用 que 下， na 那么 sua 它的牙套的受力是 orientação 比较均匀的，分 ela 散 tem 比 uma 较均匀。 orientação 而 bastante 用 cut 的话，也 harmônica. 是它的 E 力 quando 学的分布是 utiliza 不 no 均匀的， cut, 而且力的 a 传递的方 força 向也 ela 会 não tem uma direção 受影 muito 响。 uniforme, então ela sofre algumas influências. 刚才提到了，我们的医生可以自己来设计， E 医生可 falamos 以 que 在 os 我们 dentistas 的 podem 客户端 projetar 软 seu 件 próprio iAuto 上面 localização, 去自己去拖拽这个 Angel podem Button， 把它放 definir 在你想 localização 你 dos 希望放置的 botões, 位置。 então utilizando 这 o 是我们医生可 sistema 以自己 pode 去设 ser 计。 aplicar em diferentes pontos, pode ser da definição da escolha do próprio 还有一个很 dentista. 重要的一点是，我们看 Outro 到 ponto 这个 importante cut 做 seria 牵 que 引 quando 做这个用这个 utiliza elastic 做 cut 牵引的时候， e 它的牵 utilizando o 引的方 elástico 向 para 是有 fazer a 限的， orientação, você tem 有一定的 limites 角 de 度，如果 ângulos 超 a 过一定的 ser 角度就很难去 utilizado. 牵引。 Então, 但是 Angel acima ou Button 呢，我 abaixo 们 de 是可 certo 以 grau, ela já 360度， tem 皮圈的方 limitações. 向可以 Porém, 360度都可以 utilizando o 去 botão, 使用 você 这个 tem Angel Button 做牵 360 引，所以 graus 它是 para 一个 fazer sua orientação. 不受 E, 角度的限 portanto, 制。 ela não tem nenhuma limitação para ângulos que você queira 刚 utilizar. 才我们提到的 AI 的 E 精准 também 定位， falamos 这个 AI 可以 utilizando 去 de 保证 AI, e aí para fixação Angel dos Button botões, 在我们医生 e 放置好 aqui 选择 nós, 好它的大 uma 概的位 vez 置之后呢 uma AI 可以 vez 精准 escolhida 的 a 定位这个 localização Angel Button 在牙套上的位 aproximada, 置。
utilizando AI, ela pode encontrar o ponto preciso a ser 我们看 angiobaton fixado. 的形状呢， E 就是 falando 有 no seu 点 próprio 这个 formato, 像 nós 蘑菇 podemos 头 entender 蘑 que 菇头一 parece 样 um 的，它是一个很圆 cogumelo. 润的一个外形， Ela tem 所以 uma 呢， superfície 患者佩 bastante 戴起来是 lisa 比较舒服的。 e mesmo 它 para 凸起这个凸 o 起的高度 paciente 呢也是 ela é 比较适 muito 中的，比较适中的。 suave. 在 Então, 满足 mesmo 我 essa 们 parte 临床医 elevada, 生 ela 使 tem 用这 uma 个 curvatura 二皮圈做牵引的 agradável. 同时呢， Então, 又 nos 让患 seus, 者感觉还是比较 na 舒服 sua 的一个结 experiência 构。 clínica, ela também foi 那下 bastante bem 面我跟大 aceita. 家 E no 分解一下 próximo, 就是这个 gostaria angiobaton de 在临床应用的几种 informar 情形。 sobre algumas experiências 最常用的就 clínicas 是 que 我们 nós 叫 tivemos. Class 2、 Então, o Class 3 mais elastic， comum 这个二类和三 utilizado 类的牵 são 引，这 os 个是用的 tipos 是 classe 最多 2 e 的。 3像 de 上面这个就是 elástico. 二类 Então, 牵引， essa 我 de 们有 cima angiobaton。 seria a 那 parte 左边 de 这个图就 classe 是传 2. 统的我们 Na 用 parte cut， esquerda 这个尖牙上面是 superior, aí cut。 utilizamos 那 o 下面这 cut. 个磨牙呢也 E 是 aqui 用的是 cut out， 是 embaixo 吧？底 seria o 下 nosso 下面这个牙是要 cutout. 粘一个 lingual button， 要粘一 E 个舌侧 aí 扣 se 去做 coloca 二类牵引。 um 那有 botão. angiobaton 之后呢，我们就直 Então, 接在 tendo angiobaton esse 上面做二 angiobaton, 类的牵引。 podemos 那同样的， fazer 下 a 面这一行 orientação 是三类 da 牵引， classe 2. 我们 E 就 aqui 下 embaixo 颌 nós 的 temos 下 a 颌的这 classe 个尖牙 3. 和 Então, 上 nós 颌的这个第一 utilizamos 磨 essa 牙 dente de 做牵引。 baixo 那 e 么 o 用 de angiobaton 就 cima, 是这样一 o 个 qual 左边的 colocamos 右 o 边的这样 botão 一 em 个牵引 cima 方式。 para serem, para puxar o 那我 dente 们具体 da 看 da 拿一个 posição 病例啊， inferior. 这个 Então, case 是一 caso 个我们要推把上颌磨 do 牙远 qual 移，molar onde distalization， nós 上颌磨牙 queremos 的远中 fazer 移动的一 a 个病 deslocação 例。 molar. 那在做磨牙的上颌磨牙远中移动的时候，我们都会 Portanto, 使 aí 用这 nós 个二类的牵引。 utilizamos 所以我们看 o 到这个病 tipo 例 2, 上 classe 颌的 2这个第一 de 磨牙这个 de 6个 orientação e, portanto, 6和5之间已经出现 utilizamos 了 o 间隙 dente space quinto e o sexto, aí 这个是矫 acontecendo 正 um 前的一个 espaço. 状况，下面是矫正前的 Abaixo 口内的一个 seria 照片。 a fotografia 看看 antes 矫 da 治以后 correção. Vamos ver como ficou depois da 二类牵 correção. 引，然后远移上颌磨牙矫治后的一个状 Aí 况。 está 牙关 a 系改善， situação 改善，前牙的这 após 个负荷也打开了， após correção. 两侧的 Nós 磨牙关系 percebemos 都从 que 原 já 来的 tem 一个 uma 尖对 correção 尖的 de 二类关 dentes 系变成了一类关 bastante 系。这 correta, 个是 tendo 从 uma 横面来 posição 看，这个 sobreposta. 牙 E 列 aqui em 的开齐 cima 的状 o 况。 dente da frente e embaixo o dente após 那 correção. 这个病例是三类牵 E 引， nesse 我们用的三类 caso 牵引解 seria 决 agora 前 caso 牙 de 反 classe 颌的这样一些 3. 病例。像这个 Então 病 nós 例我 temos 们也会 casos 把下颌的磨牙，下颌的后 de 面的牙齿会 dentes 往后推，所以这个 inferiores 病例我们 a 会使用了三 serem 类的牵引。 empurrados ou trazidos para trás. E vamos ver os 那这个 resultados. 是这个病例的上面是矫正前口内的状况， Então, em cima 前牙 seria 前牙的 casos 反颌， antes da 然后这个是 correção, que 下 os 面是矫 dentes 正后的一个状 inferiores 况。 estão para fora, para frente. 那还有一种情形呢，我们是对后牙的锁合， Mais uma 我们叫 situação que nós podemos crossbite encontrar, que seria o chamado de 或 mordida 者 cruzada scissors ou bite， cruzada, 或者是后牙的覆盖 ou 比较大 seriam 的时候呢， que 我们会做一些 os 交互的 dentes 牵引， inferiores têm 会 uma 做交互牵引。那交 cobertura 互牵引我们就可以用 maior e, 天使 portanto, 扣，有 aí angiobaton podemos 在牙 utilizar 套 os 上 botões 进行这样一个交互的牵引。 nas placas para fazer essa correção. 还有一些垂直牵引，比如说像这 E 个 também 病例是 temos 一个开合， correções 前牙开合， verticais 那么我们可以在牙齿上设计附件， e, 同时呢 portanto, 在牙套上面 podemos 使 colocar 用 angiobaton 来做一个 botões 垂直向 nas 的一个牵引， placas 来 e 关闭后牙的 utilizar as 咬开合。 forças corretas para 在 fazer 这个 essa 方式呢，上 correção. 面这个就是 E, 我们 portanto, 传统的 nessa 方式，传 metodologia 统会 seria 在 a 传统的 forma 方式会在牙齿上 tradicional. 去粘接这个 Então, button nós angiobaton 进 colocaria os 行。 botões 有 diretamente 天 nos 使扣之后，我们就 dentes. 可以在 E 牙套上 utilizando 通过 essa 天使扣做牵引， tecnologia 会更加 atual, 的 nós 方便。 podemos colocar os botões diretamente nas 比如 placas. 说这个是一个临床的 Então, 病例， aqui 这个 outro 患者呢 caso 在右边 clínico. 这个图，左边这个就是 Então, 矫正后期上下 na 后牙呢 foto 咬合还不是很紧 da 密，有一些 esquerda, 空 então 隙。 percebe-se que tem 那我们用 espaço entre os angiobaton dentes. Então, 中间这个图 utilizamos 做 na foto 上下 do 颌的 meio, 三 onde 角形的牵引， utilizamos 那我们就可以很 um 好的关闭 processo triangular de força 开合， para 让后牙的 forçar 咬 o 合更加 seu 紧密。 fechamento, assim
causando um fechamento melhor 那 dos 么还可 dentes 以去 posteriores. 用 Angel Button 可以 E 辅 também 助 podemos 扭转一些 utilizar 牙齿，比 os 如说像这 botões 个 para 这个 fazer 病例， alterações 那有一 de 个上颌，我们 torção 看 de 到它的 dente. 左 E 侧的 aqui 这 nós 个前磨牙， os... 第二前磨牙有扭转。那 Alô? 我们传统的 Oi, 方式呢，我们 travou? 可能就会在牙齿上要 Travou? 去做 cut， 做 Ok, Só um tá segundo. funcionando. Tá funcionando, Andréia. Travou? Ok, Andréia, pode seguir. Perdi conexão? Não, tá ok, pode seguir. Ele não está falando. Ok. É, Ok. Any problem? OK， 好的，还可以吗？这样这个速度可以，可以。 ？OK 啊，好嘞。 Ok, 那 let's 这 go. 个是用 Angel Então, Button 来辅 portanto, 助 aqui 纠正 utilizamos o 牙齿的扭 botão 转，因为 para corrigir 也是一种 o 交互的牵引 posicionamento 啊。 do 我们看 dente e 到 também 在上 é 颌牙 uma 的舌侧，尖牙 correção. 的舌侧和 Então, 上颌 seria do lado do 这个 interno 7号牙的 e 夹 utilizamos o 侧，就是 dente 说靠外侧夹 sétimo 侧，分 do 别有 seu 两个 lado Angel Button， externo. 这样来做交互牵引， Tem 可 dois 以很好的 botões, 去 um 扭转 interno 这 e o 颗 outro externo, 严重 para 扭转 poder 的这个第 fazer 二 a 前磨牙。 correção da torção do dente 你 intermediário. 看，这是一个 case， 这个 case， E aqui seria 这个牙齿严 caso, 重的扭转，扭 e 转将 esse 近 dente 90 está 度，那我们可以通 gravemente 过 Angel90 Button graus de torção, 来纠正这个牙的扭 e 转。 aqui nós terminamos a correção. 那还有我 Mais 们 um 会 caso 我们在 para 用 a Angel Aligner correção 的时候呢，会 de 经常会用到 implant 这 alinhamento 个 tats， 就 e 是 muitas 支 vezes 抗钉是吧？支抗 utilizamos 钉 um 来解决 implante, 一些问 seria 题。 ele usa 那现在 o 有 termo Angel Button prego, 之后， acho que 这 é 种 isso. 用支 E 抗钉 antigamente 用 usava implant como se fosse um prego 来 fixado 做 e 牵引的 atual, 时候就非常的方便。 e na 比如 forma 说我们 atual 要 nós 同样要去推 criamos 磨牙远移，把上颌的磨牙要往后面推。 e 如果我 esses 们 dentes 不做 deveriam 不 ser 进行这个二类牵引的话，我们 afastados 用支 para 抗钉的话，就 trás 可以这样很方便的跟 Angel e Button assim 来做 com 牵引。 facilitar, esse botão pode facilitar a 包括我们要压 orientação 低 dos 前牙也 dentes, 是，对吧？压低前面的牙齿， inclusive 通过支 para 抗钉压低，那用 Angel abaixar Button os 也会非 dentes 常的方便。 frontais, 像这个 facilitando case 呢，就 bastante. E 是 nesse caso, podemos 既 ver 用 Angel Button que 用支抗钉来压低前 utilizando 面的牙齿， o 同时呢，后 prego 面的这 acima 个 e também o implant botão mini implant 就是微种植 implantado 这个 atrás. 叫支抗钉，跟那个 Angel Button 结合， E 内收 associado ao botão 内收前牙 para 的 para 同时呢， poder 又来 fazer 又 o 可以来压低前牙。 recolhimento dos 像 dentes. 这个，这是一个 case， E 我们看一 nesse 下它 caso, 的 podemos ver que 原来是符合前牙的符合比较 anteriormente 深， os dentes 这个是 inferiores estão muito 矫治后， afundados ou muito 而且它比较凸 fechados. 啊。我们看到矫正前它的嘴巴是比较凸的，一个 E 凸面性。 aqui na foto à 那 esquerda 矫 é 正之后 antes e 面 depois 型 da 得到了很好 correção 的 na 改善。 foto do meio, na radiografia do meio. 从它的 E aí a fotografia. 面部的侧貌看起来就更加明显， Podemos 它的 perceber 嘴 uma 唇的凸 a 度得到了 correção 非常好的改善。 muito 这就是 visível, 在支抗 uma 钉的作用下， melhoria. 我们可 E 以 aí, 非常多的去内 utilizando 收前牙， o 通过 prego 支抗钉给 Angel Button 做牵引。 junto com associado ao 那 botão 这 para 个就 fazer 是 a 更典 correção. 型 E 的，我们 nesse 要压 caso, um 低 caso 上面 típico. 的上前牙，哎，通过支抗钉和 Angel Button Então, 结合来压低 utilizando 上 os 前牙。 pregos superiores e os botões 像这个 na 病例也是， frontal. E nesse caso 看 também. 起来似乎符合不深啊，但是这个 case 是一个 Parece não seja muito 露 visível, 一 mas 笑，就是微 esse 笑的时候牙龈 caso 会 é 暴露 quando 的这样一个 aparece 患 a 者。 gengiva no 上面是它矫 sorriso. 正前的 E 状况，我 essa 们拔掉 correção 4 seria 颗 antes, então nós 第一前磨 tiramos. 牙，就4颗第一前磨牙之后呢，矫正结束的一个， Nós 下面是在口内的状态。 Parece que ele 我 disse 看 que 它的面 retirou 型会更 4 加明显一 dentes. 点。 Então, nós podemos 上 perceber 面是 pela 它 fotografia 没有， do 中间是 rosto. 微 Em 笑的时候会露 cima 比较多的牙 seria 龈，那 quando 矫正后呢， antes da correção, 微 o 笑的 seu 时候， sorriso, 这 quando 个就 aparece 非常 mais 的 a 美，非常的协 gengiva, 调， e 不再 embaixo, 有牙龈的暴露， depois da 它的 correção, 侧貌 no seu 也得 sorriso 到 já 很好 não 的改善。 expõe a gengiva. 那么我们还会用 Angel Button 做一 Mais um 些 caso 斜形的牵引， que 就是对一 também 些中 podemos 线 fazer uma 牙齿的 orientação 中线不协调的病例， cruzada. 我会做 Então, 一 mesmo 些 quando a 斜形的 linha 牵引 frontal 来辅 não 助纠正 está 中线的不协调。 sincronizada, então podemos fazer a correção 像这个 da case 就是在矫正 centralização. 的后 Então, 期， nesse 就 caso, 其他问题都解决了，但是有一点点的中线的不协调， depois 我 de 们就可以通 corrigir 过这 toda 个 a sua 斜形的 função 牵引， bucal, percebemos que 通过 ainda Angel há Button 做斜形牵引， desnível, 把 uma 它这个是中 desorientação 线 da 还有一点点不协 centralização 调， dos 在矫正 dentes. 后就 Então, 得到了一个很 fizemos 好的一个 essa 协调。 correção.
中线一致。 centralizando os 还有一个很 dentes. 好的应用呢，这个是在 Outra 用 prática muito clear boa aligner é 的时候是比 quando 较困 nós 难的一种临床 utilizamos, 情 quando 形， é 就是 difícil de 牙 usar 齿 clear 的阻 liner, 生， quando 用 os 阻生的牙齿 dentes, 怎么把它牵引出来。以前用那 como 个用 clear orientar aligner o 用是比较 crescimento 困难 dos 的，因为 dentes, 我们 quando 很难 são, 在 acho 牙 que 套 são 上去 dentes 挂这样的一个牵引。 enterrados, 以 então 前就 geralmente 是 é 只能 muito 在牙齿 difícil de 上， fazer essa 相 função. 邻的牙齿上做一 Antigamente 些 cut out， 然 poderia 后粘接这 fazer 个 cut no lingo seu button， 粘 dente 接一个扣子，一 lateral 个金属扣子去做 próximo, 牵引。 colocando 但 botão para 是 poder fazer 还 a 是 sua 很难 correção. 适应临床 Mas 的应用 é 的要求。 muito 但是用 difícil 天使扣 de 之后，你就可以 realizar, 很 ter 自由的去 sucesso. 设计 Porém, 这个 angel button 的 utilizando 位置 os angel button 的 nossos 位置去针 botões, 对不同的埋伏的 pode 或者说 fazer 阻 uma 生的牙齿的位置 orientação 和 ou 需要牵引的 fazer 方 o 向来 crescimento, a 灵活的设 extração, 计 ou não a extração, mas 这个 orientar que o angel button dente 的位置。 seja exposto. 我们看这是一个 case， E 这个 aqui 病例 podemos 呢 ver nesse 是右 caso, 上边，右上我们看到这个 X nós 光， podemos 右 ver 上有一 que do 颗 seu 尖 lado 牙 esquerdo, 是 direito em cima, 阻生叫埋伏，埋伏在里边， tem um dente 空间也不够。 enterrado 然后呢，我 e 们需要 falta 把 de 它 espaço, 牵引，给它 e 开辟空间之后， precisávamos 把它要牵引出 orientar, 来。 abrir 这 espaço 个 e também 是 fazer com 我 que o 们 dente se 在里边 exponha. 粘接了 button， 然 Então, 后 aí 有一个 colocamos os 橡皮面 botões nessa 把它牵引 posição 住，然 e 后给我们 também 的 angel utilizando button 挂上去， elástico 来把这 para 把 que 这 ele 颗 se 埋伏的尖牙 seja 慢慢的把它牵引 exposto 出来。 e gradualmente 这 orientar 个 ou 是 extrair, 临 fazer 床 com que 过 o 程 dente 中的 se 几个 exponha. 阶段，我 E 们看 aqui 到这 são 个尖牙 fotos que nós 这次看到 fizemos o 它慢 nosso 慢的萌出 registro 被牵 e 引 aí 出来了， podemos ver que gradualmente a 到最后 exposição 基 do 本 dente 上 até por 进入 fim 到了一个正常的位置。 basicamente orientado ou colocado numa posição 我们看看这个 normal. 是全景片， E 能 aqui 看到这个尖牙 seria a 初始状态在这里， radiografia. Então, na sua 现 fase 在牵引之 inicial, 后 a 逐 posição do 步 dente e depois do 到了正常的位 tratamento 置。 colocado na posição correta. OK， 那上面我们讲的是这 Então, 个 angel aí button， nós angel explicamos button。 sobre o 刚才还提 botão, 到 o 我们有一个 angel angel button. hook， 为什 E 么我们 também 还需要 falamos 有一个 sobre o angel hook angel 呢？ angel hook, button seria 难道 o 还 gancho. 不够满足我们临床的 Então, 要求 só 吗？ o botão não 其实 seria o angel button 还是有 suficiente, 它一 temos 些 necessidade 不 do, 足的地方，比如 do 说我们 gancho. 在 Então, tem algumas 三 imperfeições. 类的 Então, 病例， no 特别是 caso, 骨性三类病例，就骨骼 como 发育有 se 问题， fosse 上颌发 quando 育不 tem 足，上 problema 颌 de 发育不足的病例， desenvolvimento 我们会 óssea. 需要做这个 Daí 前方牵 precisamos 引， de 需要比较 fazer 大 a 的力量做 orientação 前方牵引的 frontal, 时候 então, 呢， e uma 我们 força 觉得 grande angel button para 还 essa 不能满 orientação. 足这样一个 Somente o botão 比较 não 大的力量 poderia 的前方牵引的需 satisfazer 求， a 因为它 necessidade da 挂的皮 força 圈也会比较 a ser 大， feita. Então, 比较 precisaria 粗， de 力量比 muitos 较大， 而 elásticos, 且对方向的 elásticos 要 muito 求也会 grossos, e 更高一 também 点， tem 所 uma 以说 certa 我们 exigência 我 em 们又专 termos 门 de 开发了这个 orientação. angel hook Então, nós 这样一个 desenvolvemos 牵引装 angel 置。 hook, 还有一种情形就是对上颌发育过度的， do 我 qual 们有时候 outra 会用这个 situação J seria hook， quando 用个 J tem 钩， 用这个 o J 钩 ao 来挂 molar 在 superior que tenha 上颌的 super 牙套上去抑 desenvolvimento, 制上颌的 então 发 isso 育。 seria 那这时候呢 utilizando angel button 呢还是有 para 一些 os 不 dentes 足，所以 superiores 说我 para 们还是需要 evitar 有 que 一 ela 个更 tenha 好的一 uma 个牵引的装 expansão 置来满 maior 足 J ainda hook 这样的一 e 个 também 矫 fazer a 正的一 sua 个装置。 orientação. 那这个是 J hook 挂上皮圈之后的一个状 E 态。 aí seria o 那 gancho 它的 depois de colocar 优势就 o 是我们看 elástico 到 aí. A 这 sua 边就是 angel vantagem button， está 它 em 有时候也 que 会受一些方向的影 que 响。 o botão também pode 这个 ter 而且它的 a 这个槽沟 orientação 呢也不 de 够深，所 ângulo 以有时候皮 e 圈不容 mesmo 易 se 挂得住啊。 o 但 ponto 用 não angel hook 的话， seja 它就很容易把这个皮 bem, 圈很 se 好 o 的能 botão 够 não satisfazer a 卡住， necessidade, 因为这个皮 então 圈比较 o 粗啊，力 hook, 量也比 o 较大。 gancho pode 这 ser 个 melhor, 它的外 pode 形的 ser 设 uma 计就会 melhor 更加适 opção. 合做一 Então, 些比较大 o 力 seu 的这样一 design 些牵 é 引。 mais apropriado para a utilização quando necessita de maior forças. 我们举一个临床的病例，像这个 Mais um exemplo 小朋友呢，就 clínico. 是一个 Então, 骨 essa 性三类上 criança, 颌发育不足的上颌 nós 发育不 temos 足 a 的一 sua 个 a 病 crescimento 例。 superior 那这个病例是需要我们做 deficiente 上颌的 e 前方牵引， precisava 所以我们 orientação, 就 fazer a 设计了这个 forçar angel o hook 这样一 crescimento, 个 o avanço da parte 牵引装置。 superior. Então, fizemos essa 那 orientação 上面 dos 是矫 seus 正前 dentes 的一个状况， superiores. 底 As 下 fotos 是 superiores são 我们经 fotos 过了 antes 前 da 方牵引 correção 之 e 后，
aqui embaixo, depois da 上合呢， orientação da 前牙 parte 的反合 superior 解 e o 除了， seu 上颌 resultado. 也
很好的被牵引了出 E 来。 podemos ver que tivemos 我们看它的 resultados 侧 muito 貌看 bem. 起来会更 E 明 assim 显一 uma 点。 fotografia 原来 talvez 上 podemos 合发育部 demonstrar 比较偏 melhor. Então, a 矫正后 parte 呢是一个比较 superior 好的一个 bastante 版本。 rebaixada, lisa, e com resultados 这 muito 个是 visíveis 从 na foto, na segunda 侧位 foto. 偏， E 头 aqui 颅侧位 a 偏上面我们看到 radiografia 它的变化会更加 lateral, 明显一点。 observando a sua mudança. 当然从这个投影测量的这个数据也能看到一 E 些变化。 também 我们 por 看到上 dados 颌 SNA 这 recolhidos, 个角度 nós podemos 从 ver 原 que 来的这个 os dados do 75.21 SNA, 变成了 que era 81.31亿， 所以还是 79,21, 刺激了 passando 上颌 para 发育。 81,31. Assim, realmente 那之 associamos, 后 aceleramos o 在 crescimento 我们 superior. 的 Então, o 矫正治疗 gancho 中还是蛮常用的，特别是 é 对 bastante 这个 utilizado no 青少年 na 儿 nossa 童 clínica 上颌 para 发育过度这种情形下， adolescentes, 我们还是需要 especialmente 一 quando 个 ter 比较 essa 大的一个 situação 力 de 量来 falta 抑制 ou 上颌的发 excesso 育。 de 这个 crescimento 我 de 们看 uma 到这个病例，这 parte 个小朋 da, 友是上颌发育过度， Então, 上 aqui 前缘 podemos 比 ver 较 nessa foto, 向 temos 唇侧向外侧倾斜， uma 那我 criança 们可以使 com 用 Jeff Hook 这样一 superior, 个 com super desenvolvimento, 外力， e 用我们 aí 的天使 podemos 钩这个 angel hook utilizar o gancho 来挂上去，然后抑制上颌的这个发育。 para evitar o supercrescimento, o excesso de OK， crescimento 那这 da 是这 parte 个是我 superior. 们我给大 E, 家介绍了 portanto, 两个 aqui 跟 são 我 as 们 duas 的 angel aligner 的 apresentações 牵引有关的 relacionadas 两 à 个非常 orientação 重要 do 的 angel 装置，一个是 aligner. angel button 和是 angel， Então, 另外一个是 utilizando angel tanto hook。 o bottom como também o 那 hook. 下面呢， E 具体 por 我跟大家分享一下 segundo, 我 eu 们 gostaria de 时代 compartilhar com angel aligner 有 todos 一个 sobre 很特色的解决方案，就 um 是针 produto 对下 típico da 颌 Angel 发育不足的 Aligner, 这 que 种病例， seria para os que 怎么 têm 把下颌 falta 往 de 前倒， 或 desenvolvimento 者 da 你在 parte 前倒下的解决 inferior, 方案，我们开发了这 e 个 nós A6 的 utilizamos 这样 essa 一个解决方案。 tecnologia A6. Então, vou iniciar. 那 A6 的解决方案其实 Então, sua 是 solução 跟我们传统的这个 Twin Block 矫正器，它的原理 é, 是类似的。 é a mesma 对 Twin Block 大 teoria 家应该 do 很熟悉， Twin 像这 Block. 边右边这个，左 Todos 边这个 devem 图就是 conhecer 患者 bem. 佩戴 Então, 了 nós 我 temos 们 aqui na 传统的 Twin Block esquerda 矫正器这个 os 口内的一个情 processos 况。那传统的 Twin Block 大家都知道，我 tradicionais 们 de 的治疗会分成 correção. 两个阶段。第一个 E 阶段 isso 呢， todos 我 sabem 们把它 que 叫做 geralmente se 矫形阶 divide 段， em 矫形阶 duas 段 orthopedic， partes, né? 目的是 Uma parte 把 seria a 下颌往 correção 前倒，先把下颌导出来，进行重 de 新的定位。 orientação do queixo 然后呢，第二期 inferior 大家就会用 e na 固 segunda 定矫正器， fase 用我们传统 utilizando 的固定矫正器，然后来 os 解决牙齿排列的问题，就是真正的是我们矫正的 as 阶段， correção das posição 排 dos 列清 dentes 牙 e 齿， da 达到最 posicionamento 终达 dos 到一个比较 dentes. 好的咬合关系。这是传统的方式是这么来解决 Essas são as 下颌后缩病例 metodologias 的这个问 tradicionais. 题的。那 传统 Então, 的这个 Twin Block 呢，当然有它的一些 esse 缺陷 processo 吧，我觉得主要有以 tradicional 下几 de 点啊，一 Twin 个 Block 是它 tem 确实 algumas 体积比较大， deficiências, fraquezas, 患 então 者佩戴是 é 不太舒服的，所以很多患者其实 desconfortável, 很难认真的去配合。再一个，它 é 确实也 muito 不美 difícil 观， de, 因为 de que 有钢丝 os 啊，有这 pacientes 样一些 cooperam, porque temos toda 塑料 essa 板呀等等啊，而且也不 metal 方 no 便，对患者来讲 dente 佩戴 e 起来也 também 不是 não é 很方便。 prático, 另外一个， muito 它是 falta de 把这个矫正的 praticidade. 过 E 程呢， por 还 outro 是比较 lado, que o 明确的分为两个 processo 阶段，这两个阶段是截 se a 然分 gente 开的。在 divide 第一个 em 阶段 duas 呢， partes o 只 seu 能倒 período 下 de 和向前， correção, então 扩 na 口 sua 牙， primeira 把牙 fase 弓扩大 somente 一点， pode 然后倒下和 fazer 向前， a 但是不能 correção 去做牙齿 e 的排列。 trazer para 所以第二阶段 frente 才去做 o 牙的排列，所以 queixo, 它 e 的整 somente 体 na 的矫 segunda 正的治 fase 疗 que 的效 pode 率 corrigir 是偏 o 低的，矫正的 posicionamento 时 do 间会比 dente. 较 Então 长。 tem uma deficiência, porque tem a sua 那我 deficiência 们 está aqui que precisa 这 de um período 个 muito longo. Então, A6 的优势 portanto, 呢，其 a 实 vantagem do 是显而易 A6 见的哈， está 因为它是 aqui. 比较舒服的，因为它就是 Podemos 透 utilizar, 明 que 的隐形矫正器 utilizamos 啊 a ，Clear Aligner placa, 这 é 样一个矫正器， confortável, é 它是比较美观的， transparente, 同时 é 患者佩戴也会比较 estético 方便啊，因为它基 e 本 é 上 muito 不需要 prático 特 de 殊的 utilizar 付出什么特别的这种 e 努力 não 吧，就是只 precisa 要好 fazer 好佩 nenhum 戴矫正器就可 esforço 以。再一个呢， extraordinário 它的矫正的 e ao 效率 mesmo 是比较 tempo 高的， tem uma 这个我后面会给大 eficiência 家 na 再 sua 详细讲啊。 correção. Eu vou explicar mais adiante. 那么 A6 它 E 有几个很 portanto, 重要 o 的特 A6, 征哈，就是几个设计的特征吧。 as 一个就是 suas
O design técnico tem 咬合 algumas 的重建，我们需要重新建立咬合 características. 关系， Primeira, 叫合 tem 位 que 重建也好， correção à 或者叫咬合 mordida. 重建。还有一个 Seria 它 a 的附件的 construção 设 da 计也是 mordida. 有特 E 殊的要 por 求。 segundo, 再一个 de 呢，它的 design de 矫正 attachment. 治疗的 E 这个 por terceiro 分段治 seria 疗或者分期治疗， a 跟我们 dividir 传统 em 的 twin block 还 fases. 是不太一样的。 E essas fases são 那我们分别 diferentes 跟 do 大 que a 家 gente 做一个 falou 讲解。 do twin block. 那 Então, 一个是这 explicando 个咬 mais 合 em 重建的问 detalhe 题， sobre a 咬合重建 construção 呢，我 da 们需要一 mordida, 些，需 a 要我们 gente 医生做一些， precisa que 提交 o 这 dentista 个 faça 做了下颌前导之后的这个咬合记录，或者说这个咬合 o 关系，就下颌 registro 导到前 do 面这个关系 registro, 给到我 fazer 们。 registro 那 da 这里边有 mordida. 有几个要求，就是后牙 E 区 aqui 的 tem 打 alguns 开， requisitos, 这个垂 então 直下 que 后牙区 essa 的打开呢， área, esse 要 espaço 在4 seja 到6个毫米。 aberto 这 de 个跟我 4 a 们 6 传统的 milímetros. twin block E 是 comparado 类 à 似的，就是需要把后牙打 metodologia 开一定的高 tradicional, 度， ela é 它 muito 的 parecida. 上 Então, 下 exige 颌 de 呢， que haja um 下颌才能够 espaço 被这个 aberto block 锁结的比较好， para que 所以 o 它一定 bloco 的需要一 seja 定的后牙 bem 打开的高度。 executado. Então, 那 precisa 在 que 满 abra 足 o 这个后牙 espaço 打开的高度 traseiro. 基础上呢，前牙呢， Então, uma vez 就 que a 是 gente 前牙 satisfaça 前牙的这 essa, 个开 esse 合， requisito, o 大 próximo 概是在1 seria 到2 que 个毫米，不 haja 要 um 过多，不要 espaço 过 entre 多。 os dentes da frente, mas não 还 precisa 有 ser 一 muito, 个 é de 就 1 a 是 2 它的下 milímetros. 颌前导的 Mais 这 um 个位 ponto 置， que 我 seria 们 o 要稍微过渡一点， posicionamento. 比正常的1类关系要过一点，我们叫过矫正要过一点，大概过 Pede 2到 para 3 个 que 毫米啊，因为它还 haja 会有一点点复发， avanço de 会有 2 a 复发，所 3 以我们要留出一点复 milímetros 发的量。 para a arcada superior e 那我们 a 看一下它 diferença 的 com 附件的 a 设计 inferior. 因为我们知道 Então, 这 no seu 个 design, 在第1阶段治疗的时候，我们 nós sabemos que 因为 no 是一 seu 个下颌 primeiro 的前伸以 período, 后的再 sendo 定 que 位， temos que 所以它 avançar 需 a 要 parte 牙 inferior, 套呢要有一个非常好的固位，也就牙套要戴得很牢， então 在牙齿 a 上这个牙套 placa 要 tem 戴 que 得 ser 很 bem 稳， fixa 所以我们需 e 要 tem que ter 比较多 estabilidade. 的附件的设计，比如 E, 说像 portanto, tem 在 muito 左 de 边这个图， detalhe a 我 ser 们在上 desenhado. 面后牙后面的 E 牙齿 aqui nós 除了在它的 temos, 颊侧设计附件之外呢， além da 还 sua, 会至少 do 选 seu 择2 design 颗牙齿，在它 lateral e 的 externa, 内 mas 侧 também tem 也 exigência 会设计 para 附件， seu 这样的话牙套就 peças 会有很 de 好的固位。 acessório na parte 我们 interna, 看到这 assim 个颊侧 podendo 下颌 fixar 呢，这是 melhor. 最左边这是 E 上颌， contudo, 在 podemos 下颌 ver 呢，因为也是需要很好的固位，所以下颌呢，我们看到它的颊侧也会设计 E 5个 aqui 牙 na 上 parte 固位附件。 externa, 当然 cada 下颌的 dente 舌 tem 侧 o 是比 seu 较难操 acessório. 作的，所以下颌的 E 舌侧 então 我 é 们 muito 就没有设计附 difícil 件。 de fazer 那最右 esse 边这个呢，我们 trabalho 的 por 上 causa 颌 da 的上下 língua. 颌的前牙也会 E 设计 aqui na 附 parte 件， frontal, 这 os 样的话 dentes também 来确 precisam 保 dessa 牙套 parte 有一个很 de 好的固位。 attachment. 那我们再看它E A6 的一 aqui 个很重 vamos 要的特征 observar 就是这 só 个 uma block característica block 的设 importante 计。 do 我们看 A6, 上 que 颌有这样 seria 一个 o que block， 下 chama 颌也有 de 一个，所以它的 blocos, 它们两 blocks. 个之间 Então 是 tem 一 o 个 superior 互相 e 锁 o 结的关系， inferior. E aqui 互相锁结的关 é 系。 但这个 block são duas 是 partes 它是一个空泡 relacionadas, 状的里边是空的，空泡状 mas 的。 ela é uma área vazia. 所以但是我们不需 E, 要 portanto, 医生不需要在里边充填起来，不需要充 não 填。 necessita que você 当然呢， preencha 我们 essa 不建 área. 议患者 Mas 去戴着 não 牙套去吃饭 recomendar, 去吃饭， não 因为它可能 recomendamos 会 que 损 o 害这个 paciente block。 coma 当然我们 com 现 a 在对这个 placa na block 也在 boca. 做一个进一步 Claro 的优 que 化， ainda 让它的 estamos 强度会更好一点， melhorando essa 可以满 placa 足我 para 们患者 que 的一个进 possa 食，就佩戴它进食的 satisfazer 一个需求。 melhor, ou 这 inclusive 个我们已经在 pode 开始在 comer com 做 a 内 placa. 部 Já 的测试， começamos 相信不久 os 我们 nossos 就可以 testes. 用到这样一 Acredito 个 que em 强度 pouco 更好 período 的 nós 这 já 个 podemos block。 ter uma placa de melhor resistência, melhor dureza, melhor 下面 resistência. 就是我 E 们 no 矫正的这个 próximo 分 eu 期，就 gostaria 是 de 用 A6 的 falar 话， sobre 矫正它也分成 as 整个治 fases. 疗过程也 Então, 分成2个阶段哈。但这 dividimos 2 em 个阶 duas 段跟 partes, 我 e 们 essas 刚才 duas 前面讲到 partes, 的传统的那个 twin block 2 个 em 阶段还是 relação à metodologia 它的 tradicional, 作用吧，或者说我 a 们 sua 在不同这2个 função 阶段做的事情还是不一样的。 são 除了在第1 diferentes. 阶段我们还是把它 Então, na 称为这个 primeira 矫形阶 fase, 段，但是这个矫 ainda 形阶 é 段 de 除了 correção 下颌 de 的前伸再定位 posicionamento, 之外，
我们同时 geral, 会 de 做 posicionamento 这个 geral, 扩弓，上颌的 também 牙弓的扩大， faremos 这个是 seria a 在矫 abertura 正 da 下颌后 arcada 缩2类病例里边都要 para 去做的， corrigir o 扩大牙弓。但是呢， recolhimento 同时呢， inferior, mas 用 e ao 我们 mesmo 的 tempo angio aligner 呢， 我 faremos 们是可以做牙齿的排列的， utilizando 就这时候是可以移动牙齿，可以做适当的牙齿 podemos 排 fazer a 齐。 correção, 同时呢， fazer a 我会对 correção SB dos 曲线做 dentes. 一定的整平。 E 因为我们知 assim, 道整平 SB 曲线是非常重要的，对于这一类病例的 tanto a 咬合 correção 关系 de 的建立啊，最终 alinhamento 咬合关系的 como 建立 da 是非常重要的。 superfície 所以 lisa 我们在 dos 第一阶段 dentes. 除了矫形，除 Então, 了 além da 这 correção da 个 mandíbula, 调整下颌的位置， reposição 同时 da 会进行扩 mandíbula, 弓，进行一些牙 também 齿的排列， abertura 同 da 时会进行 abertura da 这个下颌 arcada, 这 como 个 também SB 曲线的 correção, 整平。 a 那 correção 到 de 了第一个 alinhamento 阶 dos 段，下 dentes, 颌的 como 位置 também 确 da 定之后， 稳 curva. 定之后呢， 我们就 E 会 na 进入第 segunda 二阶段。 fase, 第二阶段呢，就继续要做的就是我们的 incluir, 正畸的治疗了 orthodontic então, phase。 那这个阶 seria 段 a 就是继 correção, 续 a 去 parte 继续整平这个下 odontológica, 颌的 SB 曲 então 线 SB 曲线， continuação da 继续 sua, 排 das, 齐 do 最后的排齐牙 alinhamento, 齿， do 然后把 alinhamento 咬合关系建立得更好。 e 同时呢， também 第二阶段我们会主动设计一 do 个2类的 detalhamento 牵 de 引 inter, angio button 去做 eu 2类 não sei 牵 o 引， que é esse 来维 termo, 持下颌前导之后的 intercustation. 这样一个位置， 避免它减少它的复发。 E também nessa segunda fase garantir 那我 de 们看一 que 下 a 这 parte inferior 个 não recolhe novamente. 第一阶段，我们 IOSO 设 E, 计是 portanto, 怎么 na 设计的？ primeira fase, qual é o design, quais são o 首 design 先 que 从 nós 这个 temos 横 que 向来 fazer? 看呢，我们还是要做 Então, na 这牙弓的 parte 扩大，arch horizontal expanding 做牙弓的扩 seria 大。 a 从 expansão 垂直向来 da 讲呢，我 arcada. 们是 E 要 na 做一 parte 个下 do 颌 SB aspecto 曲线的 SB vertical, 曲线的 nós 整 temos 平。 que buscar 同时呢， o seu 如果 alinhamento. 有些病 E 人 ao 的 mesmo tempo, 上颌拥挤度有点偏大的话，我们可能还会同时做一些磨牙的远中移动。如果需要的话，可以同时做一些磨牙的远中移 ao 动。 mesmo tempo 这也 também 是 podemos 传统 fazer 的这 alguns 个 Tumblr 很难做到 reposicionamento 的。 de dentes 那我们看一下 molares. 这个3D 的动画啊，3D 方案。 Então, vendo esse 我们看一 desenho 下它 3D, 的 podemos 上颌 entender 是在 que 做牙弓的扩大， a abertura da arcada 这个曲线在整平，下前牙在有压低，上前牙呢 e 可能会适当的，如果需要 abaixar 维修的话， os 有空 dentes 间的 da 话，我们可以 frente 同 da 时做一点 frente, 内修。 os 所以它 dentes 是 da 在做 frente 这 da 个 parte 下 inferior 颌前 e 导 também 的 buscar 同时 abaixar 会 ou 做一 aumentar 些 o 牙 dente 齿 de 排列的 frente da 一 parte 个工 superior 作 e fazer o alinhamento dos dentes. 啊，这是它的整个矫正的过程，第一阶段的 Esse 过程。 foi o seu processo de correção. 所以第一阶段呢，我们一 E, 般会 portanto, nós 设计的步数呢， acreditamos 大概 que 20步左右，因为我们知道倒下颌向 na 前， primeira 一 fase 般 são 需要半 20 年，甚至有 passos 些需 e 要1年 geralmente 的时 precisa de 间， 6 meses a 所 um 以6到 ano. 10个月吧，大概6 Portanto, 到 de 10个月 6 a 时间是 10 我们第一阶 meses 段的矫正的治 é 疗 a 时间， primeira 所以它的 fase. 矫正的步数我们会有一定的限定，所以主要做的 E 工作呢，也都是牙 a 弓的扩大。 definição 大家 de 会看到这个 block， 它 posicionamento 会 tem que 自 ser 己 previamente 调整啊，它是自 definida. 动调整自己的高度，包括 E 它 a 的位置， correção 它 da 是随着牙齿 altura 的变化，它会做相应的一个自适应的变 pode 化。 ser automática conforme a correção do 那 dente. 第一阶段结束之后呢，我们进入第二阶段。第二 E 阶 na 段的 segunda fase, 第二阶段主要解决的是第一阶段遗留的一些问 principalmente 题。第一阶 temos 段 que 我们知 solucionar 道是主 alguns 要还是做 problemas 下颌的 encontrados 前 na 庭在定 primeira 位， fase. 适当的排 Claro, 齐一 temos 些牙齿和 que 整平这个 SB 曲线。 但是呢，存在的 garantir 问 de 题还 que 是 não haja 可能 recolhimento, 牙齿还有拥挤。 recolhimento 前磨牙 do 区，前 queixo, 磨牙这个区域呢， se ainda há 绝大多数都是 congestionamento de 有开合， dentes, 都是开合， e 可能 buscar 磨牙最 uma 后一颗磨牙会建立咬合，有咬合 e 关系， por 但 fim 是 temos que garantir que 牙裂 tenha 的中段 mordida 是 correto. 有肯定是一个开合的状态。同时呢，这个 SB 曲 E ao 线还是比 mesmo 较深的 tempo 这个是第一阶段结束后 temos que 遗留的问 garantir 题，我们要 aprofundar 在第二阶 a 段来解 curva 决。 de 所以 SPI. 第二阶段呢，我们主要解 Segunda 决的 fase 主要实现的一个设计的目的就是继续 congelou. 去排齐牙列。 Tá ok. 好，听得到吗？ Tá ok aqui. 现在可以吗？能听到我的声音吗？
这个 Podemos 哦， continuar. 刚才 Ok. 一点点没听到吗？还是就一点点。那我继续哈，就继续。OK Ok, vamos OK， continuar. 那我们第二阶段的 E, 这 portanto, 个 na 矫 segunda 治的主要的这 fase, 个目的，也就是继续排 principalmente 齐， vamos 继续排 fazer 齐， o 同时整平曲 alinhamento 线，整平这个 e SPI 曲线。 também 这 acertar 时 a 候我们可 curva 能需 de 要一些 SPI. 牵引啊，需要一些 Talvez 上 precise 下 da 横的牵引 orientação e 来 utilização 建立 do 咬合关系。 elástico para 同时 fazer 呢，如果 a 上 a 第一阶段的 correção 牙弓扩 da 大还没 parte 有达到我 superior 们的 e 目标的话，我们 inferior. 可以继续 E 再 claro, 设 se 计牙弓 ainda 的 não 扩大，甚 alcançou 至 a 有些病例 abertura 可以来 arcada, 设计一些磨牙 ainda 的远 pode 中移动。 fazer 同时 essa 呢，我们会 arcada 在这个阶 nessa 段设计 fase. 二类牵 E 引啊，做二类牵引来维持下颌 E 的关 também 系，下颌的位 fazer 置。 a correção elástica da 所以这个 fase 是 da 第二阶段 classe 我们看到这 2. 个 case。 E aqui podemos ver o 进入第二阶 caso 段之后，我们看到这个前磨牙这个区域还是 e 有点 podemos 开 ver 合，咬合不 aqui 紧 que 密， a 对吧？ abertura 有一些 dessa, 间隙， dessa 但这个病例 parte 我们做了一点磨牙的远移，所以会有间隙在这个区域哈。 e claro, 然后在 esse 第二 dente 阶段 nós 我们就会 fizemos 继续 o 利用这个 afastamento do dente molar 间隙做 e 前牙的排 podemos ver 齐， a 甚至 sua 内收。 同 alteração, 时呢，继续整平曲线，就下颌 recolhimento 曲线继续整平。 e 到时 também 建立后牙需 alinhamento 要 dos 的 dentes. 后牙呢，会设计伸长、关闭这样一些后牙的开 E 合。 ajustando a mordida dos dentes. 这个是我对 A6 呢，对我们的 A6 有一个简单的介绍，大家大概先了 E 解一下 essa 它 foi uma 的基本的 apresentação 原理和它 breve 的设 do 计的特点。 nosso A6 那 para 后面 que 呢，我 todos 会 tenham uma 有2个 case 跟大 compreensão 家分享一下，然 básica. 后看看 Tem 我们 dois 在临床应 casos 用 que eu 的情况。 gostaria de apresentar aqui para 第一个 a case 呢 melhor 是一 compreensão. 个 Primeiro caso seria de 用 A6 一个下颌后缩的病 utilizando 人，我们用 A6 A6 来 num 纠正 paciente 的一 com, 个二类一分类的一个 com 病人。 queixo recolhido. 这是一个小朋友哈， Então 我们 temos 看他的 uma 软组的面部 criança 看起来还是比较对称 e 的啊，比较对称， podemos ver que ela tem uma simetria boa. 没有什么大的问题。 Não tem grandes 但是它的中 problemas, 线呢是有一点点 porém sua 不正 linha 的哈，我们看到它 central 的 não 下牙 está 列的 bem 中线是有 centrada, 点左偏的，有点点 então 左 os 偏。 dentes 上牙列 inferiores 上 estão 面 para 的中线 mais 是 para a 正的。 esquerda e a 这个从侧 superior 面看 está 呢，就明显 correta. 的 E 它 aí 的 podemos ver 下 a 颌 foto 包括 lateral, 下颌 então 后 é 缩 bastante 的啊。 它的 bastante 上唇是在我们 visível 的这个 o encolhimento do 翼 seu 线的 queixo. 前面是吧？1到2个毫米，下唇是明显是 Então 在 aí 翼线的后面 temos que 后 tem 缩的 1 a 下 2 唇后缩的非常明显。 milímetros de encolhimento. 那我们在临床可以尝试 E 让它下颌前伸，让它伸出来。我们 E 看一下它伸 depois 出 do 来之后，它的 tratamento, 侧面看 podemos 起来就改 ver 善了 sua 很多。 foto lateral 所以通 teve 过这个方式， grande 我们也 mudança. 会 E através 也 dessa 是一个诊断的方式，也 metodologia, 就是这个患者呢，其实是适合 nós 下颌往 também 前倒的，因为他前倒之后呢，侧 percebemos 貌会得到了 que 很好的改善。 depois da correção, a sua feição 我们看它 lateral 的 teve 鼻 uma 唇角是 melhora 稍 muito 微小一 grande. 点点啊，稍 E 微小 nós 一点。 também podemos 那柯 perceber 唇 que 角是比 o 较 lábio 大的，柯唇 superior 沟也 até 比 o 较深， nariz é 柯唇沟 bastante 也比较深。 curto. E o seu afundamento aqui do queixo é bastante 这是它 fundo. 口内的 E 情 aqui 况，我 são 们看到它的 fotografias da 这个 boca e dos dentes. 上颌呢有一点点间 E 隙啊， podemos 下 ver 颌排列的都是比较好的。 que 它 tem 的 um 主要的问题就是 alinhamento 磨牙， 两 bastante 侧的后 bom, 牙都是远中的 mas 关系，远中关系。 que 前 podemos ver 牙 que 负 o 荷很 seu, 深啊，非常深的 a 负 sua 荷。 mordida 那 é 我们看 bastante 到下颌 funda. 前伸之后，我们模拟了一 E 下， quando 让患者前伸 trazemos 下 o 颌， queixo 我 para 们会把后牙区打 frente, 开会很多，所以它 nós 的 podemos 下 ver 颌 que 的这个 abriu 曲线呢是比较 muito 陡的， espaço entre os dentes 所以它是一个深负 posteriores. 荷、深覆盖的一个病例，下颌后缩。 Então, é o 当口内 encolhimento do 的牙 queixo. 的 E, 情况呢， portanto, 我们看到就是前 os 牙 seus 区，上颌前牙区会 dentes 有一些间隙啊，有一些间隙。 da frente, ela 上 é 颌的两个中切 bastante 牙， fino 两 e 个中切牙是有一点 afinado. 点唇倾啊，有点往外边啊，有点唇倾的。 Aham, e o 两个 dente da frente 两 está 个 um 侧切 pouco 牙 para frente 有点小 e 啊， os 相对 dois 偏小一点。 laterais são pequenos 下颌曲线很深，我们刚才提到了。 e com uma grande abertura. 那它的关系，尖牙和磨牙都是二类关系，二类关系。 Então, 中线呢是有偏斜，当然看的不是特别清晰，还是隐约可以看 mesmo 到 que 下中节是 tenha um 左偏的。 desalinhamento, mas não é muito visível. 它的口腔的软组织情况还好，还比较正常， A parte óssea é bastante boa. 没有发现其他的问题，咀嚼呀这些都没有问题。
e não encontramos outros 包括它的 problemas, 吞咽，还有它也没有不良的 tanto 口腔的习惯， de 下颌运动也还是 deglutir 正常，也没有 e 关节的症状。 a sua movimentação, 这个 tudo 是 X 光 normal. 片， Aqui 全 um 景图和侧位 raio-x 片。 lateral e panorâmica. 我们看一下它的生长发育阶段。它现 Vamos 在 ver 是 o 在 seu 这 processo 个 de crescimento. Ele CVS está 3 numa 期，应该 fase 是在生长发育的高 CVS 峰期。 3, então é uma 所以我们 fase 知 de 道 grande 这个 crescimento e, portanto, 矫形治疗， sabemos 特别这个倒下 que 和向 essas 前呢，我们是需要在一个 correções 生长高峰期、青春期来 devem 做是比较 ser 好的。 feitos nessa 所 fase 以它是 fase 一个比较适 jovem. 合的，用 A6 来 Então, 倒下和向 ele 前的 é 病 um 例。 bom paciente para 那它的 esse 骨 tipo 性的 de 问题，我们看 correção. 一下投影，我们看一下这个投影测量分析哈。 Então, vamos ver os dados. 这个字可能写错了，这个是我做了一个替换。OK， tem algum erro 我 aqui, 们 eu 看它的 acho 上 que 颌 tem ANB 角 W a ANB mais, 角还 mas 是 podemos 上升 ver 的比 o 较 seu 大， ângulo A 位 e 置值也比较大，所以它是 ANB 一个比较 tem 典型 espaço 的乳性 bastante 2类的一 grande, 个病例。 então é típico caso classe 2. 它下前牙也是明显后缩的，下前牙是 E 明显后 os 缩的。 dentes inferiores identifica-se como 那 recolhimento. 它的问题也就比较明 E, 确了哈， portanto, 一个是 encontrando 凸 o 面 seu 型，然后呢 problema, 下颌后缩， definindo o 再一个上 problema, 颌呢是 então 有一些间隙， temos 然后呢啊下牙裂啊，下颌是轻度的拥挤， são esses problemas de 然后 que 存 o 在 queixo 深腐和深覆盖， recolhido, dentes da frente um 然 pouco 后 para 下牙裂 frente, 的中线呢是有点左偏的啊， pontiagudos, 所以它的诊断我们也很明 e 确了，它是一个 portanto, 凸面型 definindo o 2 seu 类1分类的患者， diagnóstico, 然后呢上牙弓有 classificamos 间 ele 隙， como 下牙弓 classe 有轻度 2, 的拥挤， 1. 深腐和深覆盖， Então, 下中线左 dente 偏， superior, arca 它是一个 superior, 低角型的病例啊，低角型病 tem 例，是一个 espaço, 水平生长型的水平生长型的病例。 as arca inferior bastante congestionado. 那我们看到我们的矫治目标呢，那就是 Então, 首 o 先 objetivo da 它的主要问 correção 题还 seria 是下 melhorar 颌 o 后 seu 缩，所以我们要 perfil 改善它的下颌 facial. 后缩的这个 Então, 面型， sendo 要 que 改 ele 善它的 tem 侧 esse 貌啊，软 recolhimento 组 do 织的面 queixo, 部的侧 então 貌， seria 同时 uma 呢改善磨 correção 牙 da 和尖牙的 estética, 关 mas 系， também 同时呢要 corrigir 纠正它的这 a 个 a 深腐和深覆盖， correlação dos dentes 整平下颌的死皮曲线， e o alinhamento dos dentes. 同时要匹配它的牙弓现 E 在的 por 宽度是 fim, 不协调的，所以我们要匹配 também 上下的牙 corrigir 弓。 a largura dos 那第一阶段 dentes. 的目标呢，我们看一下， Então, o objetivo da 一 primeira 个是 fase 主要就 seria 是要前导下颌，然后减少前牙的负荷和覆盖， 然后呢 trazer 初 o 步做一 queixo 些 para 牙齿的排 frente 列，初步进行 e 这个曲 iniciar 线 com 下颌的 algum 死皮曲线的整 alinhamento dos 平。 dentes e também da curva do 磨牙关系 SPI 呢，我们会建立一 e 个 da 超一类的，就是比一 sua 类或过一点，有接近3类的这样一个 alcançar, 后牙的关系，这是我们第一个阶段的矫治目标。 perdão, 那我们看到它的方案 e 就是我们上 portanto 颌 o 下颌要 plano de 前导，下 trabalho 颌进行 seria 前导，通过 de A6 前导下颌， utilizar o 然后呢上颌后 A6 弓， para 上牙 fazer 部 a 让后弓， orientação, 同时呢做一 trazer o 些牙 queixo 的 para 排列， frente 整平曲 e 线。 alinhamento dos 我 dentes 们看到 e 这个，这 centralização 是我们的 dos3D 方案。 dentes. E aqui uma demonstração 3D 就上颌会做扣 e, 弓， portanto, a abertura dos dentes 大家 superior, 看到上颌 da 的 arcada superior, 前磨牙、磨牙舌侧会有附件，颊侧都有附件。 e podemos observar, você tem os attachments no lado 那 interno 上前 e 牙也做了一 externo. 定的内收，因为咬合的打开以后，我们可以做一些前牙的内收和排 Aham, 列。 e fizemos 下颌呢，我们 também 看到下前牙做了 um 压低。 recolhimento dos dentes superiores. OK， 那这个是矫正过程中第一个阶段啊。我们结束 Então, 快 na 结束的时 primeira 候呢， fase, 面 quando 型看起来已经 terminou, 好看多了。 podemos ver 那 o 口内的状况 rosto 呢，也看到下 e 颌已经 a 前伸， foto 复合覆盖 interna, 是改善了很多， que 但是后牙 houve 区是 grandes 后牙区 mudanças, 是开合，因为 mas 后牙还没有 temos 建立咬合。 abertura excessiva dos 所以说我们就可以 dentes, 进入 dos 到第二 dentes 阶段，第二阶段 posteriores. 的治疗。 Vamos 这 para a 是第一 fase 阶段结 número 束后的一 2. 个 X 光 Ainda, X aqui é o 线的检查， raio-x 我们 depois 看 da 到 primeira fase. 侧貌得到很好的改善。 Então, tem um melhoramento do 那第 seu 二阶段 perfil. 的主要的目 E 的 na 呢，就是 segunda 继续排 fase, com 齐 seu 和 objetivo 整 principal, 平牙弓。 alinhamento dos 再一 dentes, 个呢，就是建立良好的
磨牙和尖牙的一类关系， e também 进行咬合 ajustar 关系的 bem 精细 os 的调 dentes 整， molares e 精 os 细调整 caninos 来完成矫治。 para finalizar 所以矫治 os, 方案呢，就是继 os 续抬起， ajustes. 继续整平死鼻子曲线， Então, 然后关闭剩余的 alinhamento, 间隙，剩余的 space curvatura 关掉。 ou 那我 fechamento 们 de 知道下颌， 因 espaçamento. 为它是有轻度的拥挤，我们还要进行 E 下 como 颌 os 前 dentes 牙 de 的压 baixo 低， tinha 所 bastante 以下颌我们 congestionamento, 做了一些 tivemos que fazer IPR， uns 做一些 IPR ajustes de 来获得一些间 IPR. 隙。 E assim, alcançando 当然，第二 pouco 阶段呢， mais 我们还是要 espaço. 设计一个2类的牵引，来 E 维持下 também 颌的位置， fizemos algumas 最后进入到 orientações 完成矫治，进入到了保 até 持阶段。 entrar na fase de 好，我们 manutenção. 看一下，这个是第二 E 阶段 aqui 的 podemos IOSO 的 perceber 设计。 o 我们继续压低下前 progresso 牙，压低，然 dos 后 dentes. 最后有一个咬合的跳跃的设计，有一个跳跃，一个 jump。 E depois nós 下 temos 颌做了一点， 里面去釉，这个是做 salto, 里面去釉的位 jump, 置，获取一些间 não 隙。 sei o que 这 é. 是 IPR， E aqui 获取 seria 间 o 隙，抬 IPR. 起，同时压低下前牙， Ah, 升高后牙， tanto de 升高后牙， 把 alinhamento 后牙的 como 开合， também 纠正 de 后牙的开合。 forçar os dentes irem para trás. 那我们看看它最后矫正后的一个结 E, 果。 portanto, 这个 resultado 是 final. 面部 Aqui 软组织的 temos 照片， a fotografia 我 frontal 们仔细看一下，它的中线 e 得到了基 podemos 本得到 ver 了 que 纠 a 正， sua linha 上下中线基 central 本协 foi 调了。 corrigida, 侧面去看呢，它的 a sua lateral, 软组织的，就是鼻、唇、 tanto nos 颌部的 seus 协调度比原 nariz, 来比矫正 queixo, 前要好了很 já 多。 tem uma correção e 比如 um 鼻唇 aspecto 角也 melhor do que o anterior, antes da correção, 稍微都有改善啊，颌唇 e 角这 tudo 些地方 tem, aí 有改善。 percebemos todo teve uma alteração, uma 这 melhora, 是口内的咬合， e aí a 咬合关系也非 mordida 常好， interna, 符合覆 com 盖，达 ótimo, 到正常。后 excelente 牙的后牙 relação 关系 de 也从原来 mordida 的2类关系 e 变成 também 了现 os 在的 dentes 1类关系。 posteriores 上下 está 颌的 em 咬合也非 bom 常的紧密。 ajuste e mordidas próximas. 那我们看到它的投影测 E, 量的这 portanto, 个侧 a 位偏的变化还 sua 是比较明显的。 raio-x é muito 这个 visível 数据有 a 点小哈，我们 mudança. 看一下它的 Mesmo 很 esses 重要的变 dados 化，我 aqui 们看它的 estão AMB muito T1 pequenos, mas a 是矫 gente, 正 se 前的 for 状况 observar 数 o 据， T1, 它的 seria informações SNB， 我们主 antes 要 a 关注于 SNB correção. 哈， Vamos 74.6 ver T2 是 SNB 矫正第 e 一 o 阶段结束，就是下 T2 颌前导结束的时候，它是 seria a 76.3， fase 1, no final da 增加 fase 了一点。 1. Então, aí 那 houve um T3 aumento. 就是矫正结 Na 束， fase 3, T2 是 quando 矫形，就是第一阶段结束。T3 fase 是矫正 T3 结束，整个治疗结 seria 束。 após a 所以它的角度 correção. 还是相对比较稳定啊，下颌前导之后 Então, 还是比较稳定的，稍微 conseguimos 有一 uma 点 boa 点 correção 复发了一点点，所以整体的结果还是比较稳定的。 e depois outras medições. Houve 这个 uma 是 pequena regressão, mas muito 矫治 pequena. 前后重叠，两个片子重叠。 E 我们看 aí 到， a justaposição de 当然它 duas 是青少 fotos 年， de 所以它 duas 下颌会 fases. 有生长啊， Claro que ele é 所以我 jovem, 们 ele está 矫 em 治的结果其实 crescimento 是 e, 下颌的 portanto, a 生长， correção 包括下牙列的 principal 前 é 移， para trazer 包 seu 括上前 queixo 牙 para 也做了一点 frente. 内收，做了一 E 点内收， também fizemos 3个方面 recolhimento 的一 dos 个 seus 共同的结 dentes 果， superior. 共同的 E 作用 aí 吧， o 达到了这个患 resultado 者一个比较好的临 dos 床的结果。 3 trabalhos principais. 我们可以做一个对比啊，这个 E, 上面 portanto, 这个 podemos 是矫 fazer 正 uma 前的面相， comparação. 下面是 Fotos 矫 de 正后的 cima 面相， são antes e 侧 fotos de 貌改变还是 baixo 非常大的。 depois. Uma mudança grande do 口 seu 内的状态， perfil. 口内的照片，上面是矫正前，中间 Fotografia 是我们 da 一期矫正结 interna. 束，第一期哈， Na primeira 就是下 fase, 颌 na 前 primeira 导结 linha 束， seria a fotografia 最 da 下面这个 primeira 矫正之 fase 后， antes 矫 da 正结束的 correção 一个状态。 e depois 所以我们简单 a 总结一下这个病 primeira 例。 fase e segunda 其实 fase. E, A6 呢， portanto, 我觉得 conclusão, 对 nós podemos 下 concluir 颌 que 发育不足的、下颌后缩的、处于生 A6 é 长的 um 高峰期的 equipamento 这个青少年来讲 muito 是一个非常好的一 útil 个 para 解决方 jovens 案啊， no, 非常好。 na sua 它 fase 可以 de 在我 alto 们利用生 crescimento 长的这个 fazer 生 correção 长的 desse 潜力， queixo 然 recolhido 后呢， e assim 通 podemos 过 utilizar na sua 牙槽 fase de 骨的牙槽 crescimento 骨的改建的效应，
上下牙 do 列之 seu, 间的相互 da 关系的协调， alteração 然后 óssea 呢，来解决了它的二类 para 关系，同时 solucionar 呢，很好的 a 改善了它的 questão 这个 da 下颌后 mordida, 缩的这样一 como 个 também da 侧 correção 帽。 do queixo recolhido, inclusive do seu perfil e a sua estética. 那第二个 case 呢，是 Ah, 一个 segundo 我们叫 A8， caso, A8 是什么 nós 呢？我简 chamamos 单 de 跟大家说一下， A8. 就是它是 Simplificando, eu gostaria 远移 só 磨 de 牙或者 informar 叫推磨牙远中移 que 动的一个解决方案。因为今天我没有 seria 详细 uma 展开去讲 solução A8， para 后面有 pacientes 机 de 会我来跟 classe 大家 2. 详细分享。但是今天我们 Aham. 先跟大家分享一个 A8 的一个 Somente uma case， 因为这个 case breve 可能会用到 apresentação de 用 caso Angel-Button 做这个二 que 类 nós 牵引 podemos 进行磨牙 utilizar 远移。 o 这是一个二类 Angel-Button 二 para 分类的 fazer 患者。 orientação. E aqui 我 só 们看他 temos um 的 paciente de classe 面部的照 2, 片， fotografia face. 整体还算是比较对称的。它的 Nós 上中线 acreditamos 是 que 有 é 点左偏哈，上 basicamente 牙列的中 bastante 线是有点左偏 simétrica, 的，大概一 mas 个毫 tem 米 a 的 seu 向 dente 左偏斜。 superior um pouco 那 para 侧 a 貌还算正常吧， esquerda. 它的侧貌还算不错 Então, 的， o 所以它 seu 主要还是 perfil é 牙的问 relativamente 题，牙列 boa, 的 mas é 拥挤是它主 principalmente 要 que 的 tem um 问题。 congestionamento dos 我们看到它 dentes. 的 E 上颌是 podemos 有一个 ver 中度的 aqui 拥挤，牙 nos 沟也 dentes 是有点狭窄的哈， superiores 牙点狭窄， a 而且这两个地 arcada 方还有 脱 pequena, 牙是有反颌 congestionado. crossbite 有反颌的存在。 E aí também tem 同 o 时会 crossbite. 牙颈部呢这边会有一些缺 E 损， também 全部缺损， recolhimento 是 das 一个成人患者。 gengivas. E é um paciente adulto. 那口内我们看一下它的磨牙的关系，磨牙关系是一 Vamos 个 ver 二类 a 关 sua 系， mordida. 尖牙也是偏二类的关系。 Temos um 那从 caso 牙列上看呢，它 classe 的中线我们 2. 看到上中线是往左偏了一毫 Vamos 米， ver sua 下中线呢也有 centralização, 一点 ela 点 é 左偏， mais para a esquerda. 所以它的 E, 牙列的主要 portanto, 问题呢 principais 就是拥 problemas. 挤，中度的拥挤，下颌的拥挤是更为浓 Congestionamento, 一点。 muitos dentes, 那 muito 腹盖 apertado. 腹颌是比较深的，比较深，5.5 毫米的腹颌， Então, 然后2毫米的 overbite 腹盖。 de bottom beam 呢是 5,5 有点点不协调， milímetros bottom e, ratio 不太协调。 e o seu bottom 那软组织 ratio 还好， também não 没有太大的 harmônico. 问题，口腔状况还 E, 还 OK。 那 portanto, 牙龈是有 a 点红肿 condição 啊，牙龈是有点 de 红肿， boca é bastante boa, mas tem a gengiva um pouco 口腔黏膜没有问题， avermelhada e, 它的口腔功能也 com 基本正常， inchaço. 咀嚼功能 A 啊， função 吞咽功能 bucal 啊，也没有什 bastante 么不良的 normal, 习惯，下 não 颌运 tem 动也 maus 是正常的， hábitos, 也没有明显的关节的 movimentos 弹响，没 normais, 有 não, 关节的疼痛。 não tem dores de articulação. 这个是它的一个 E aqui a X-ray 的一 fotografia 个检查， de 我们没有看 X-ray 到 de 智齿，它的几个智齿都没有看到。牙槽骨，你看到牙槽骨是有一 e 些吸收 podemos 的，有 ver 些吸收， que tem 因 um 为这是一个成人 recolhimento 患者， óssea. 你还是有一些 Claro, 牙 se 周 considerando 的问题，牙槽骨吸收的问 adulto, 题。 ainda temos um problema 同 de 一测量这 recolhimento 个 de 分析 óssea. 其实 E, 还 portanto, 好，不是很明显，问题还不是很明显， o 也 problema 算 não é muito visível. 有轻度的一些异常。 Aspecto, um problema leve. 它的上前牙呢，凸度呢 O 其实是相对会 superior 小一点， tem um avanço mais pequeno. 所以它的问题我们看到它还是一 Então, 个有点凸 portanto, 面型，虽然不是很明显，还是相对来讲是偏凸一点。上下牙 podemos 列有 dizer 拥挤， que é 拥挤， rosto 有深腹颌的 convexo, 存在，腹颌是比较 tem 深的 dentes 深腹颌，中线有一点偏 bastante 斜， congestionados, 上切牙是 bastante 偏直立的，上切牙 mordidas 是有一点点内抠， profundas, 有点内抠，有点直立。 dentes 那后面的 superiores 第二前磨牙是有 curvo para 反 dentro 颌存在，同时 e 呢，牙 tem 周不太好， mordida 有点慢性的牙周炎， cruzada e tem 所以这个病例 algo 的诊断 crônico. 呢，我们看到 E, 它是一个凸面型， portanto, a conclusão do 二分类，属于 diagnóstico 二 é 分类， rosto 上下前牙拥 convexo, 挤，上下 tipo 牙列拥挤， 2, dentes 牙列有拥挤，然后深 congestionados, 腹颌中线有偏斜， mordidas 然后有慢 profundas 性牙周 e 炎， tem 慢性牙周炎， tem a 它属于骨性的 periodontia 二类，骨性 crônica. 的高角，偏高角， Então, high classe angle， 2, alto 垂直生长型。 high angle e vertical. 所以矫治目标呢， E, 也是患 portanto, 者的主要的诉 tratamento. 求，就是 O 要 objetivo do tratamento seria 解决 de 它的牙齿拥 aliviar 挤的问题， o 然后呢，把 congestionamento 牙 dos 齿排 dentes, 齐，这是一个美观的需要， organizar, 改善 fazer 它的 um 腹 trabalho 颌， de 改善它的 estético 深腹 também 颌， de orientar os dentes, de 同时呢，要 orientação 纠 dos 正后牙 dentes 的反 e 颌，我们的后牙 corrigir 区有个反颌存在。
a mordida 最终建 posterior 立它的良好的咬合关系。 e assim 侧帽呢能 construindo 够 uma 改善呢，我们就 boa 尽量做一些改善， correção de dentes e 但是不是它的主要问 melhorasse o 题。 下颌我 aspecto 们知道拥挤度会偏大，所以我们下颌拔 estético, 掉一 mas 颗 não é o 拔掉了一 principal. 颗 Portanto, nós 31，拔掉了这样一个 extraímos 下 o 切 dente 牙， 31用天使的 inferior Angela Liner 矫正。那 e 上颌磨牙呢 utilizamos 会 a 做一 Angela 些 Liner para 上颌 fazer a 磨牙，上颌 correção. 的磨牙会做一些远中的移动，同时呢，因为它的牙弓比 Portanto, 较 fazer 窄， uma 所以会 correção 做一些牙 da 弓的扩 molar 大， 同 superior, 时呢也会 aumentando 做 sua 一些 arcada, IPR， 因为需要一 fazendo 些 pouco IPR 获得更多 de 的空间， 排起它 IPR 比较严重的拥挤的牙裂， para 包括 solucionar 纠正它 a 的中线。 questão de congestionamento dos dentes e 那下颌 alinhamento e 因为我们拔掉了一 centralização. 颗 E 下 sendo 切 que 牙，拔掉了一个31， extraímos 所以它的 dente 空间是够的，我们 inferior, 可以利用这个 portanto, temos 拔除 espaço 下切牙的 suficiente 空 na 间 parte 来排 inferior. 齐下颌的牙裂。 当然上颌的远移呢 Acertamos o 是比 alinhamento dos 较 dentes 远移的量是比较大的，所以我们会辅助一下，用这个 pads 就是支抗钉，用支抗钉辅助 e também 这个 utilizamos 这 os 个 pregos 磨牙的 para 远移。 ajudar no processo, na correção dos dentes. OK， 那纠正反颌的时候，我们可能需要一些牵引啊，可能需要牵引，到最后 E 就是 durante o 矫正结 processo, 束进行保 talvez 持。 precise um processo de orientação de 我们看一下这 elásticos. 个3D 方案， E 大 vamos 家 ver o 关注这 processo 个， de 这是上颌，上 registro. 颌我们看一下，我们会做一 Essa 个 parte 磨牙的 superior, 远中移动， sua 远中移动 solução 获取间隙， ao deslocamento dos dentes. 同时有 IPR， 大家会看到 E também 0.5， temos o 这都是我们做了 IPR, IPR 的量 0.5 毫米， que 在 foi 前 de 牙区做了 0,5 IPR， milímetros, 同时 foi 有 feito 天使 para os 扣， dentes 做天使扣 frontais. 做 Utilizamos os botões, 跟支抗钉，因为上颌有支抗钉， os 所以这个 pregos 天使扣是跟支 na 抗 parte 钉做牵引， superior. 来辅助上颌磨牙的远 Essa 中移 foto 动。 superior esquerda, utilizamos o bottom, também o 因为下 prego 颌我 para 们看 fazer a 到 orientação. A parte inferior 拔 podemos 掉了一 ver 颗，拔掉 agora, 了一个31， 拔掉了 sendo 一颗 que 下 nós 切牙， tiramos o 来排 31齐。即便 para 拔掉了一颗牙， poder 间隙空间还不太够， alinhar. 所以下颌呢也做了一些 IPR， 也做了3个单位的 0.5 的 Mesmo IPR。 que encontramos falta de espaço, 好，我们 ainda 看看它的 fizemos 矫 mais 正 um 过程 pouco 中， de 这是矫题 IPR. 中，其实 Então, 这个患者 esse 配 foi 合 o 很好， processo. 他戴牙 Ela 套戴 foi 得很好， excelente, 所以 ela foi 大家会 excelente 看到 no 他 seu 基本上戴 tratamento. 完了我们给他设计的第一个阶段的牙套， Então, 牙齿基本 utilizou 上 a 排齐了，基本 primeira 上排齐了， a 咬 placa 合关 com 系 os 也都 dentes todos 相当的不 corrigidos 错。 já na 下颌 primeira 的 fase, 拔 com 牙的间 excelente 隙也关 resultado. 闭了，牙裂 E 也排 aqui 齐， nós também, mesmo com a 只是有 retirada 一点 de 点 um 微小的间 dente, 隙，一些精细的排列还不够，需要做 tem 一个 um 精细的调 pouquinho 整。 de defeito de alinhamento dos dentes, ainda falta mais um pouquinho. 那这个是我们做精细 E 调整的时候， aqui 这个是 do 3D 的方 seu 案设计，我们看到 último ajuste 上颌 de todos os dentes, 右侧又稍微远移了一点点，因为间隙还缺一点点，所以做了一点点远移。 上中线 fizemos um 稍 pouco 微 de ajuste. 往右边再做了一点调整，就上中线还是稍微有点左偏，所以我们看到 E, 它的方案 portanto, 设计， podemos ver o processo de tratamento. 因为下颌已经没有太多的调整，只做了一个微量 Embaixo, 的调整， superior 来进一步 e 的精细调整， inferior, 主要是 não 上颌 havia muito a que fazer, era principalmente a parte superior, essa 右 parte 侧 da 设计了一 esquerda. 点磨牙远移，获取间隙，继续排齐，同时把上颌的中线往右侧做了一 E 点调整。 também fizemos aqui a parte 那这个是 inferior 矫正后的一个状况， alterasse 面部的 ou 照片 mudasse um pouco à 看 direita. 起来 Fotografia, 非常的协调。 podemos ver que está bem 那中线基本 harmônico. 上协调正， Linha 上颌因为上中 central 线呢 foi conseguimos 基本是 centralizar, 正的，因为下颌我们拔掉了一颗下切牙，所以 sendo 下 que 颌 tiramos 已 um 经 dente 不存在 inferior. 它一个正常的正确的中线了，所以主要还是上中线和 Então, 面部中线 portanto, 的 a 一个 parte 协调。 inferior não tem mais a questão de 侧帽呢 central. Então, seria mais 基 a 本上 parte 保持，因 superior 为它原来 mesmo. 的侧帽也是非常 Então, 好的，主要还 basicamente, o 是 rosto 解 dela 决牙 não 裂拥 houve 挤的问题，所以侧 muita 帽基本上维持它 alteração, 原 era 来的一个侧 realmente 帽。 solucionar o congestionamento de 这是口内 dentes, 的牙 mas a 齿的状况。 parte externa dela não houve 我们看到它的 grandes mudanças e, 前 portanto, 牙 podemos 上面 ver 去看 que o seu 牙列排 dente 齐非常好， bem 上下牙列都 alinhados, 得了很 muito 好的 bem 排齐，磨 alinhados. 牙关系、间牙关系都达 E 到 o 了无类的关 relacionamento 系， dos dentes, a 咬 mordida 合也非常的 boa. 紧密。
bastante 符合也 ajustada 非常好，达到了一个很好的正常的复合关系。 e temos resultado excelente. 全景片，这个是从这个 X 光我们去 Foto 看它的 panorâmica, podemos ver. 牙槽骨呢，虽然有吸收，但是没有加重啊，没有再加 Aham. 重。原来就是矫正前就有吸收的，但没有加重， Já 维 havia 持了一个比较好 recolhimento 的牙槽骨的一个 da 状态。 óssea, mas não houve piora durante o tratamento. 牙根平行度也不错。那头晕测量因为变化不大，所以主要还是上前牙内收了 E 一点， aí 下切牙呢也做了 nós 一个内 observa 收。 que 看 houve 来 o 下切牙因为拔掉了 recolhimento 一 do 颗下切 dente 牙， superior 我们做了一个内收。 frontal 内收和压低啊，这个是头晕测量的 e 重叠。 seria 主要是 foto 磨牙还 antes 是 e 有比 depois 较明显的远中移动啊， ajustados. 上颌的磨牙得到了比较明显的远中移动。 Molar 下颌的前牙呢 superior 做了内 houve 收， grande houve 其他的变化不大。 movimento, não 所以 houve 这个 grandes 是 outras 矫正 mudanças. 前和 E aí 矫正 temos 后 a 的面部 fotografia 的照片 antes 的对 e 比。 depois do 软 seu 组的变化不 rosto. 大，基本上维持了 Não 它一个 parece 原来的 muita 比较好的一 mudança. 个比较正常 Basicamente 的一个软组织的 manteve 关系。 rosto 主要变化还 harmônico, 是 bonito. 口内的牙齿的牙列和咬合的 Principalmente 变化，这个 observa-se 是主要 mudança 的矫正目 dentro da 标。 boca, os 所以 dentes. 最上面这一排是 E 矫正前， portanto, 中间 a 是我 primeira 们 linha 第一阶 seria 段结 antes 束之后的一个 do 状态。 meio, linha do meio, depois 最 da 下面这 primeira 一行就是矫 fase, 正后的一 e 个 a 口内 linha 的咬合关系 inferior 和状态 seria a 和牙齿排列的 fotografia 状 da 态。 fase final depois do tratamento. 所以我们简单总结一下这个病 E, 例呢， portanto, podemos 我们 concluir que 设计了 nesse 上颌磨牙 caso, 的远中移动，是用了这个支抗钉用了支抗钉来辅 utilizamos 助 os 上颌磨牙的 pregos 远移，同时 para 呢也用了天使扣， ajustar 用 angel button， pregos 用 angel button 跟 no 天使扣， superior e 用 o angel button botão 跟我们的跟支抗钉 para 结合， assessorar nesse 辅助上颌磨 tratamento 牙的远中移动， para 还是获得了一个非 ajustar 常 o 好 seu 的一 molar 个临床 superior 效果。 e teve resultado 当然这个 excelente. Claro 病人的配合度非常好，所以对 que o 做这 paciente 个 a 用 paciente angel foi aligner 来讲呢， excelente 患者 no 的这个 seu 配合度是非常 tratamento 重要 e 的。所以这个 cooperar 患 com o 者他 tratamento. 第一 Então, 次设 portanto, 计 nós 的所有的矫正器， acreditamos 他全部 que 带完了，全部带完，达到了 todos 一个非常好的 todas as 矫正 fases 的结 ela 果。最后只是 cooperou 做一 muito 些微 bem, 调，就可 muito 以结 bem 束他的 e, 整个 portanto, 矫正的治疗。 tendo resultado muito bom logo com as duas OK fases. 那这个 Então, 这些 portanto, 就是 aí 我今天 foi 给大 a 家分享 minha 的主要的内容。 apresentação preparada para 非常感谢 hoje 大家的参与 e 非常高 agradeço a 兴有这样一个机 participação 会 de 跟我们巴西的 todos pela 正畸的同 oportunidade 行 de 们有这样 poder 一个 ter essa 线上的交 oportunidade 流， de 也 apresentar para 期 os 待 colegas 我10月份会去 brasileiros 巴西跟 e 大家 também tenho 有 esperança 更 de que 多的 possa 更加深 vir 入的面对面 em 的这种 outubro 学 no 术的交流。 Brasil e a 非 gente 常 tendo 感谢大家的 oportunidade 参 para 与。 fazer essa troca pessoalmente, pessoalmente 安德烈尔， e 我的内容 fisicamente. 就结束了。 Ok, muito obrigado, muito 谢谢 obrigado. 谢谢，辛苦。 Tchê. Eu acho que você, Andréia, tem que trocar a língua para traduzir para ele, acredito. Eu já estou no Ah, chinês. ok, obrigado. Muito obrigado, Dr. Andy, a apresentação muito boa. 哎， Dr. Andy, ele é um diretor clínico da Angel por muitos anos, né? Ele começou de lá atrás, a Angel estava começando, ele começou a trabalhar ortodontista. Então, muita coisa que tem de desenvolvimento da Angel Aligner é responsabilidade do Dr. Angel. Ele participou no desenvolvimento de muita coisa. Então, é muito bom, muito obrigado. E temos uma pergunta aqui, a Elaine, ela fez uma pergunta aqui para o Dr. Andy. Em casos de A6, o doutor prefere fazer o avanço mandibular antes de corrigir a curva de SPI, ou isso depende do estágio de crescimento do paciente, a fase de crescimento do paciente? 是在speaker 听到。 Ok. speed curve 是我们在做 Ah, A6的
第一阶段就会做同时，我们它是其实 na 是 primeira 两个 fase 同 já 时在做，就是 fazemos 做下和 os 前导的 dois 同时，我 trabalhos, 们 tanto 会 o 做这个 queixo speed curve 的 inferior, 整平， mas 当 também 然 a 是 curva do 有限的 SPI. 整平，因为主要 Mas 在 ela 第一 é 阶段还是前 limitado 导 na 下 primeira 颌 fase. 是 Na 我们的 primeira 矫 fase 形 é 治疗是为主 principalmente 的， para 其他的 fazer 治疗 a 是辅助 correção 的， do 但是我 queixo. 们会做这 E 个 SB 曲线的整平， mas faz 同时 uma 呢， parte 后牙会最后一 da 颗 curva 磨 do 牙会有 SPI. 一定的伸长，就让它伸长，来在 E 第一阶段最 fazemos 好 o 的结果就是 alongamento do seu 最后一颗 último 磨牙是有 molar 咬合接触，前牙是有 para 咬 que 合 ela 接触，中间这 alcance 一 uma 段就是前 mordida 磨牙呢，它是空的，是开合，我们叫开合啊，是比较好的。到 e 第二阶段呢，我 alcançando 们 com 会 uma 继 certa 续 abertura 整 para 平 molar, 这个 o 曲线， segundo 就是 molar. 您看到 Na 我那个 segunda 病例 fase, 会 ela 继 vai, 续 nós 压低 vamos 下 dar 前牙，就是继续 continuidade 整平曲 para 线，它的咬 poder 合关 fazer 系 essa 就会建立。 correção, assim 所 podendo 以它的这个整平曲线 rebaixar 是 os 2个阶段都 dentes 会做， frontais superiores para 所 poder 以那 alcançar o 个这就 resultado. 是 A6 的一个主要的 Portanto, 优势 o 吧，它不 A6, 会 a 说 sua 大多 vantagem 数病例 está 都会是 em 一个什么， que 第一阶段结束后都 maioria 是 dos 前牙有 casos 接触，然后后面的最后一颗磨牙呢也会有接触， acontece 只是 que, 中 que o 段 seu 有点 molar 有些 o 开合， último tem 但是 contato, mas 对 no 一些符 meio 合 falta 对一些 SB 曲线 contato. 很深的病例， Então, na 确实会 correção 存在 para que 第一阶 tenha 段结 curva 束 de 之 SPI 后呢， muito 后牙都是 grave, 开合，没有后牙的接 então, 触的，是有可能有这 depois 样 da 一个 case。 primeira 那我 fase, 们可以辅助 ele 一 tem 些 essa 垂 correção, 直 nós 向 podemos 的 fazer 牵引， uma 就是 correção 后牙做一些 vertical 上 melhor 下 na 上下的 segunda 牵引， fase. 让后牙 Fazer essa 快速 orientação com 在第二个阶段让 elástico, 后牙快速的 tanto 建立咬合， superior como também 可能是对一些比较严重的一个后牙的开合 eu 会 perdi 需要一些 ele, 牵引的方式。 congelou. Ok, voltou. Tá ouvindo? 我刚才哪一段没听到？没听到？ Acredito. Já André, voltou. ok, Já voltou. voltou. Ok. 你大概听到了哪一部 OK. 分？ 大概都翻过去了。哦，喂，能大概都啊，就是可能到后期有些病例那个 alguns SB 曲线如果很 casos, 陡很深的话， quando se o SPI 就 for 需 muito 要一些垂 fundo, 直的 ela 牵引，上下会做一 precisa 些 P de 圈，挂一些 utilizar 牵 uma 引啊，让后 orientação 牙建立咬合。 elásticos em cima e embaixo para poder fazer essa orientação. Ok. Muito obrigado, Dr. Andy. Agradeço muito e espero ver os colegas, né, no congresso da SPO. Dr. Andy vai estar lá conosco. Ele vai fazer uma abertura oficial da Angio-Liner no Brasil. Ele vai estar conosco também dentro do nosso estande comercial, mostrando alguns casos clínicos desafiadores, que tem muito caso clínico desafiador na China. A gente vê a maloclusão deles, a gente aprende muito. Então, uma oportunidade muito boa. Espero vê-los no congresso. Dr. Andy, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que agora são 7 horas, 7h25 aí em Xangai, e espero que tenha um bom dia e espero que chamá-lo também após o congresso da SPO, chamá-lo outras vezes aqui para contar mais para nós. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Andréia. Sei que foi um desafio, a língua, mas saiu muito bem. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado a OK， todos. 非常感谢 Desculpe, Mauricio ele 你的 gostaria de 精 mais 彩 uma 的一个 vez 热情洋溢的介绍，也 agradecer ao 非常 Maurício 开 pela 心有这样机会跟我 organização 们巴 e 西的 pelo 同行进 entusiasmo 行 de 这样的一个 organizar 有 essa 关隐形矫治 oportunidade de clear ter aligner 的这 esse 个交流哈， intercâmbio com os 也非常期待 colegas brasileiros 跟10 para 月份跟巴西 explicar 到 sobre 巴西跟大家 esse 做更 produto 多 da 的 HL 线下的 Lanner 面对 e 面的交 espero que 流。 em outubro Obrigado. possa ter mais oportunidade de fazer apresentação e estar com os colegas. Muito obrigado. OK, thank you, see you. 谢谢你，谢谢安德莱尔，谢谢新花，谢谢你精彩的翻译啊。好，拜拜，再见。 Tchau. Maurício, muito obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.